Fala aí, galera, estamos de volta a mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Este é o áudio de número 257, Dicas Triplas do PFC, número 37. Para quem não sabe, nesse tipo de episódio a gente traz 3 filmes que a gente considera dicas, dessa vez 3 filmes bem esquecidos, alguns talvez totalmente desconhecidos do público em geral, até mesmo do nosso grupo aqui de cinéfilos, e são eles, como de praxe, 3 filmes de nacionalidades diferentes. A gente hoje vai de A Madonna de Cedro, filme brasileiro do Carlos Coimbra. Depois a gente segue para a Austrália com o filme Pelos Caminhos do Inferno, de Ted Kotcheff, lançado em 1971, conhecido mais pelo seu título em inglês Waking Fright. E a gente termina aqui o nosso papo com um filme americano chamado Má Companhia, Bad Company, dirigido pelo Robert Benton e lançado em 1972. A musiquinha bacana que você escuta aí de rock ao fundo é uma música sem direitos autorais, né? Direitos autorais livres para uso, e é de um cara chamado Ethan Maxwell. O nome da música é In the Shadows. Então os direitos são dele e a gente está usando esse tipo de música livre porque o Spotify está nos dando tremenda dor de cabeça toda vez que a gente tenta divulgar as músicas compostas para os filmes. Pessoal, palavrinha final sobre o nosso livro. Lembrando que a gente lançou um livro sobre filmes da década de 50 chamada Uma Jornada pelo Cinema, anos 50. A gente está preparando o livro dos anos 60 a ser lançado ainda esse ano de 2026, mas se você quiser já adquirir o livro dos anos 50, você pode dar uma olhada na descrição desse episódio. Você vai encontrar links para a compra do livro físico na Wiclap e da Amazon, e na Amazon também tem a versão EPUB, o livro em formato digital para você adquirir. Recomendamos a Wiclap para o livro físico porque tem um precinho mais camarada. Vamos lá então, pessoal, para mais um Dicas Triplas neste que é o podcast Filmes Clássicos, número 37. Para gravação hoje aqui estou eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo. Tudo bem? E aí, Fred, como é que você tá? Quanto tempo? Quanto tempo A mesmo. gente quase esqueceu que tinha um podcast para gravar, né? Já É, quase 3 meses da última gravação. quase 3, né? Eu ia chutar uns 2, mas É, quase 3, caramba. quase três, quase É três. isso aí, mas estamos vivos. A gente resolveu mudar para mensal, mas agora mesmo é que começou essa mensalidade pra É, gente. a gravação mesmo no ano, né? A minha primeira gravação no ano, você já fez uma com o Tony, com o Marcelo, com a nossa entrevistada lá. Não, essa foi em dezembro, né? Essa Foi em foi no final dezembro, do. né? Eu achei que É, foi foi no início início de de dezembro. janeiro. Não, foi É, início de dezembro. não, então, primeiro para todo mundo. E Uhum. primeiro para o Fábio. Não sei se o Fábio andou gravando aí com mais alguém, mas seja bem-vindo, Fábio Huckenbach. E aí, tudo bem, gente? Não gravei nada. O ano Ele é começa depois do exclusivo. carnaval, né? Ele é exclusivo nosso, ele não grava com É, ninguém. Pra quem tá ouvindo em contrato. outro momento, o carnaval foi agora. Passou alguns dias, então agora começa o ano. É a primeira É semana verdade. pós-carnaval que a gente está gravando isso aqui, que vai ao ar no dia 1º de março. Carnaval que, convenhamos, para o cinéfilo costuma ser uma época de ver muitos filmes, né? Isso, Verdadeiros retiros fílmicos. isso Não sei aí. se ainda é assim, né? Para alguns não. Mas estamos aqui trazendo novamente 3 dicas, certo? Naquele esqueminha, para quem se esqueceu, esqueminha de 3 países diferentes e a gente faz os filmes aqui na ordem cronológica, né? Que significa que o primeiro é um filme brasileiro que o Alexandre escolheu. Fala aí, Alexandre. Vamos lá, então. Vocês já conhecem minha escolha, assistiram pela primeira vez, não conheciam, e eu acho que a grande maioria das pessoas que vai escutar realmente não conhece, porque é um filme quase inédito, dá para dizer.
Brasil, um filme desse que ficou maldito, ficou engavetado, foi pouco Uma visto, super produção inédita, né? ainda mais É, pela época em que ele foi feito, né? Uma época em que o cinema brasileiro era muito dominado pelo conceito do cinema novo, um outro tipo de cinema, praticamente opositor desse aqui, né? Que era um cinema para mercado, né? Para um cinema comercial, um cinema para ser popular. Tanto é que o filme foi muito atacado por causa disso. Então é A Madonna de Cedro, filme de 1968, do diretor Carlos Coimbra. Recentemente eu até tive a oportunidade de gravar um episódio como convidado lá do nosso amigo Felipe Pet, no Fora do Perímetro, né? Ele faz lá um programa sobre diretores, fora da primeira ou segunda prateleira. E aí agora ele está entrando em alguns nacionais. E a gente gravou sobre o diretor, o Carlos Coimbra, abordamos ali toda a carreira dele, que não é de tantos filmes assim. E nesse projeto eu acabei conhecendo ali o Madonna de Cedro. Gostei do filme, apesar de reconhecer que dos três de hoje, por exemplo, eu acho que é o mais fraco como filme, se for botar numa comparação direta. Mas ele tem alguns méritos e alguns fatos ligados a ele que me fizeram escolher para falar, principalmente essa coisa de um filme que tem uma certa qualidade e que estava completamente oculto, né? Então, ao trazer ele aqui, opa, pelo menos vamos saber que existe. É muito comum até você ver canais aí literários no YouTube, em outras mídias, de gente que comenta livros. Então, você vai lá, esse filme é baseado num romance do Antônio Calado, lá do final dos anos ele 50. seria uma espécie de Vereda da Salvação, que foi restaurado, você poderia dizer, no sentido de que é um filme ainda que o pessoal tem que descobrir. Eu acho Vereda melhor, tá? É assim, Mas concordo com você você. entendeu a comparação, né? Entendi. É, De filme que tá lá, até as pessoas sabem que existe, mas ele não é visto, né? Ele não tem sim. divulgação, não tem, Não é distribuído, né? não é distribuído adequadamente. Nesse caso, nem é pela qualidade do material, né? Porque é um filme que se encontra em uma qualidade boa, foi filmado lá em. Não era exatamente o Technicolor, acho que era o Eastman Color. Teve uma boa verba, a gente fala um pouquinho disso daqui a pouco, mas é um filme que, por todo esse ataque da questão da turma do cinema novo, ele acabou ficando oculto. Então, falar dele aqui pelo menos, olha, existia, e mais do que existia esse filme, ou esse diretor, existia um cinema também que não necessariamente estava querendo mostrar temáticas da fome, da pobreza, ou da alienação, da burguesia, como acabou se voltando lá o cinema novo na segunda metade da década, né? Um cara que fala muito bem, está falando muito bem disso, a gente sabe para qual projeto é o Rafael, né? No texto dele lá sobre cinema novo, como que houve essa mudança, né, de foco, né, a primeira metade ali muito rural, né, muito ligada à questão da estética da fome, aquela coisa toda, e depois magnado um cinema mais urbano, ou até muitas vezes jocoso, né, como lá um Garota de Ipanema, como aqueles filmes mais satíricos até para daí contornar a questão da ditadura e tudo mais. Mas eu queria, antes de prosseguir, saber o que vocês acharam do filme nesse primeiro contato. Eu sei que vocês não conheciam, como pouca gente conhece. Fiquei curioso saber. Se vocês disserem que não gostaram, eu vou entender, porque eu acho que tem muitos defeitos também o filme. A gente tem que falar isso, não é nenhum, não, que filme maravilhoso, filmaço, melhor filme brasileiro dos anos 60. Claro que não, não é isso que se está dizendo aqui. Vocês me digam o que acharam, por favor. Então, foi até bom você começar com essa introdução, porque eu ia trazer justamente essa visão. Eu fiquei meio dividido em algumas situações do filme ali, principalmente em relação ao final, que eu acho que aí é uma especulação minha, eu acho que tem um motivo de ser por conta do produtor, né? Uhum, Do Aníbal, sim. do Aníbal Massaiani, né? Neto. Oswaldo. Massaini. Não, é o Oswaldo Massaí.
pai do Osvaldo. Aníbal Massaíni Neto. Aníbal ou Osvaldo, eu não sei. Acho que é o O Aníbal, Oswaldo né? Não, Oswaldo Massaíni, que é Ah, vamos dizer, o pai, né, o velho, já sim. falecido, pai do Aníbal Massaíni Neto, que é um senhor, mas que na Mas época era quem um produziu foi o rapaz. Aníbal, Não, foi o o Oswaldo Osvaldo. Massaíni. Falar um pouquinho Tá. dele depois também. Mas no final a gente comenta Mas é a mais. mão do produtor ali, já te respondo É. isso. Ah, Uhum, então tava certo. inclusive diferindo bastante até. O roteiro diverge significativamente em vários aspectos do Romance do Calado. Do E romance, até era isso que eu ia é, te e eu perguntar. até entendo, assim, eu sempre defendi isso, são mídias diferentes, tem a liberdade, é baseado, não é filmar o livro. Então até entendo que se tentou criar algo mais cinematográfico, mas chega a ser quase o oposto, assim, o final. Mas Mas vamos lá. o próprio Calado questionou ele se ele realmente ia querer fazer isso que ele fez no final do filme ali, né? É, porque acaba que parece que ele tá perseguindo o sucesso do Pagador de Promessas, né? Pegou o ponto, é exatamente onde É, começa toda essa história. Já é, foi isso que eu imaginei então. Então, é, meus instintos estão em sim, dia. sim, sim. Diga lá, Fábio. Eu, sincero, eu não tinha visto, e até por questões que eu acredito que o Alexandre vai abordar depois em relação ao destino desse filme, com toda a produção que ele teve, com toda a atenção que ele teve na época e tudo que gerou aqui no Brasil também. Quem não viu o filme talvez lembre de uma minissérie esquecível Da da Globo. Globo, esquecível a ponto de eu me lembro que eu comecei, eu não terminei de ver, né? Isso foi no começo, metade dos anos 90, acho que foi. 94. Acredito. Eu me obriguei a assistir ela todinha aqui para essa gravação. Eu Ixi, sabia da existência, mas não tinha visto na época. Não tinha, Eu lembro que eu vi um pouquinho disso aí na época, achei eu não me muito fraca. interessei. Eu me lembrava que era mais ou Apesar de menos ser um nesse. pouco mais fiel ao livro, tá? O que a gente sabe, é como você falou, né? Não significa realmente algo muito essencial uma adaptação ser totalmente fiel. Mas eu conhecia do Coimbra os filmes do cangaço dele, né? A Morte Comanda o Cangaço, por exemplo, ainda que não tenha, e eu vou comentar um pouquinho depois, não tenha certa riqueza estética e formal que tem, que me surpreendeu muito aqui, tá? E o filme, o Madonna, me soa um pouquinho menos autoral Uhum. que os filmes anteriores do Coimbra, talvez até Sim, por esse direcionamento de tentar ser algo mais performático em direção a algo que já existia, que tem toda aquela questão da produção que veio de fora, é Warner, né? Não, MGM. MGM. é financiamento da MGM. Então, Uhum. ele soa menos autoral do que os filmes anteriores. O filme, realmente, o Lampião, eu não lembro do Lampião. Eu tenho a impressão Uhum. que eu vi, mas eu não consigo lembrar. Eu lembro muito da Morte Comando o Cangaço. Uhum. E até por conta de toda a ligação do filme com os westerns, aquilo ali pra mim é um perfeito faroeste que se você colocasse ele sendo em território americano, ele ia entrar tranquilamente como um representante da Era de Ouro do Western. É, sim. Mas me surpreendeu, e assim como o Fred, me surpreendeu questões estéticas, questões técnicas, que a gente pode comentar depois. Uhum. Algumas coisas me incomodaram. O final ali, até por conta de ter lido e sabido um pouco de todo o contexto, incomoda porque a gente sabe do que poderia ser se ele conseguisse fugir um pouco desse direcionamento dele de tentar replicar o que aconteceu Sim. em Cannes ali 6, 7 anos antes. Mas o que mais me incomodou nele não foi toda a parte técnica que a gente vê que é muito boa. O trabalho de fotografia desse filme é fora de série, maravilhoso, o trabalho de câmera dele. Me incomoda mais ainda o próprio Leonardo Villar no papel principal, a construção do protagonista. Mas a gente pode ir comentando com calma e Sim. falando nisso. Mas assim, ó, de uma maneira geral, Alexandre, me surpreendeu. Me surpreendeu por conta do trabalho de câmera, que é uma coisa que eu sempre gosto de ver muito, e a maneira como a câmera conduzida ali ao longo do filme, ela é fluida naqueles ambientes ali, como Sim. isso faz o filme rodar muito bem pra gente. Eu acho que vocês pegaram muito bem aí alguns pontos que ajudaram a limitar o filme. Eu digo um outro que me incomoda um pouco assim, eu acho uma certa pobreza dos diálogos, né? Às vezes uma extrema ingenuidade no personagem do Um artificialismo, né? O diálogo ele soa teatral. teatralizado e demais. Exato. E não é uma questão de época, né? Não é uma questão de época. A gente sabe que nessa época tem filmes muito mais que soam muito mais autênticos.
A história desse filme ele começa exatamente da cabeça do produtor, o Oswaldo Massaini. Oswaldo Massaini, se vocês já viram algum filme ali, como o próprio Pagador de Promessas e outros ali daquela época, era o cara da Cinedistre, por trás da Cinedistre. Era um cara já rodado, ele já tinha trabalhado lá com Cinédia, com Atlântida, e era um cara com a cabeça de produtor mesmo, de pensando o filme como produto, como mercadoria, e era muito bom nisso, tinha faro, né? Então, esse cara, ele queria lá no começo dos anos 60 filmar já esse Romance do Calado, porque ele gostava muito. E na época o Anselmo Duarte, ele chamou o Anselmo Duarte para dirigir, e o Anselmo Duarte veio com uma outra sugestão que era o Pagador de Promessas, que era, de certa forma, um romance também ligado à questão da religião, né? Promessa, e ele convenceu naquela época o Massaini a filmar o Pagador de Promessas e deu super certo, né? O filme ganhou Cannes, os detratores dizem até hoje que, diante de tantos outros filmaços, o júri de Cannes preferiu não se comprometer e dar um filme dar o prêmio para um filme menor. Na verdade, não, eu acho que é um absurdo tentar diminuir um grandíssimo filme. A gente já tratou em episódio aqui no PFC muitos anos atrás. E, e nesse filme, O Pagador de Promessas, o montador, que era um cara que já tinha experiência como montador, foi o Carlos Coimbra, que inclusive já tinha dirigido filmes, né? Você acabou de citar aí um que para mim é um dos melhores filmes dele, que é A Morte Comando o Cangaço, né? De 60. Eu acho um filmaço, tá? Mas é um filme que também, tal como o Fred citou ali o Vereda, é um filme que carece aí de uma versão em qualidade de restauração, né? Uma versão boa para exibir toda a plenitude dele. Mas para mim, eu cheguei a escrever isso em certo texto que nossos amigos vão ler a qualquer hora dessa, que não é exagero, é exagero, mas eu não sinto assim você dizer que o cara começou ali dando pinta que seria um John Ford brasileiro, né? Porque ele consegue transplantar toda aquela mitologia para o nosso cangaço, Sertão. né? Para o Agora, nosso sertão. alguma razão conhecida por não terem repetido a dose com o Anselmo Duarte, já que o Anselmo Duarte está no projeto, é produtor, é ator no filme também? O Anselmo, a verdade é que o Anselmo sofreu muito, né, também desse mesmo mal da inveja do pessoal ali do Cinema Novo, dos detratores, por conta do sucesso em Cannes. Então, a carreira dele como diretor não foi mais a mesma, tanto é que a gente vê filmes com altos e baixos aí, né, na carreira de diretor dele. Ele tem outros bons filmes ainda, mas não repetiria mais o mesmo sucesso, e eu acho até que vai aparecer mais novamente, né, na função de ator, né? A gente vai lembrar dele, um bom papel de vilão lá nos Irmãos Naves, do Sim, Bresson, né? E muito aqui bem também eu naquele filme. acho que ele foi mais para atuar, deu uma certa assistência, mas o Coimbra ele foi galgando uma posição, né? Esse filme, A Morte Comando Cangaço, tinha sido lá produção de uma outra produtora, né? E aí, depois desse trabalho do, de montador lá no Pagador de Promessas, o Massaini, vendo o sucesso do Morte Comando Cangaço, que aliás era um tema que já tinha dado sucesso para o Brasil lá 10 anos antes, lá no Cangaceiro, ele resolve então, Massaini, produzir mais um nessa linha e chama o Coimbra, que seria o Lampião, o rei do cangaço, né? E aí, curiosamente, naquela época o Coimbra surpreende, assim, porque o cara que estava cotado para fazer era o eterno cangaceiro aí do cinema brasileiro, o Milton Ribeiro, né? E não, ele achava que ele não queria fazer um filme, um personagem óbvio, o Lampião, né? Ele queria um Lampião multidimensional, e aí ele via no Leonardo Vilar o cara ideal para fazer. Então, por incrível que pareça, Lampião, Rei do Cangaço, quem faz o Lampião é o Leonardo Vilar, que foi o primeiro trabalho dele com o Carlos Coimbra, né? E depois vai ter mais um outro filme, até também sobre religião no meio, uma comédia, né? Chamada O Santo Milagroso, uma boa comédia, inclusive. E mais adiante, então ele vai finalmente aí convencer o Massaini, bom, agora é hora, então vamos fazer Aliás, o Massaini, né? O Massaini é que fala, vamos repetir,
Exatamente o que vocês sugeriram. Vamos repetir, vamos tentar repetir o sucesso de Cannes, filmar agora o meu livro aí do coração, né? Madonna de Cedo, chama então o Coimbra, chama o Leonardo Vilar, né? Ele de repente achava que a combinação Leonardo Vilar mais filme de religião mais uma cruz, né? Leonardo carregando uma cruz ia garantir Ia cair o raio no automaticamente, mesmo lugar de novo. ia cair o raio, não é bem assim. Tem um momento ali que parece que ia emendar, né? Um filme com o outro ali. Exatamente. Talvez essa parte até a gente deixe para os spoilers ali, né? Isso. Se bem que a gente já está dando tanto spoiler. Mas o fato é que o filme tem outros pontos fortes para mim, que é assim, tem alguns bons atores ali, né? Pessoal do teatro, aquele Sérgio Cardoso, que era um cara muito, muito conceituado no teatro. Pra mim é o melhor do elenco ali, é ele. E ele, até aquele cara, né? Saindo um pouco aqui de filme, pra falar de vida, né? Talvez muita gente, eu acho que mais pessoal aí do Rio ali conhece essa história. Tem uma lenda urbana que ele teria sido. Tinha negócio lá da catalepsia, que ele foi enterrado vivo e depois, por alguma razão, tiveram que exumar e ele estava virado no caixão. Então, essa lenda urbana, eu, quando era criança no Rio, isso aí a gente escutava direto. Morreu nos anos 70, morreu um pouco depois, eu acho, 72 ali. Que, aliás, mesmo ano em que morreria também a Leila Diniz, que está no filme, né? Que para Pois mim é, isso que eu ia falar. é um dos pontos fortes do filme também, assim, Sim. essa Ela meio que exuberância contrasta, né, dela. com... Porque eles são atores mais profissionais, né? Gente de TV, de teatro, e ela é mais Aquela aquela coisa mais frescura, né? natural, né? Aquele frescor contrasta até em relação àquele ambiente, né? A garota do Rio, né, cara? Ela E já ela tinha foi, para feito quem ali. não sabe, ela foi musa do cinema nacional, né? Porque hoje ela é pouquíssimo lembrada, assim, mas Sim, sim, sim. eu lembro Pouquíssimo lembrado. de ter cinemim com ela na capa, Uhum, sim. celebrando Leila Diniz e tal. Uhum, sim, sim, sim. Então, só que isso não passa. Acho que ela fez poucos filmes também, né? Ali pelos anos 60 ela surge, né? Ela faz filmes, qual que é aquele Todas as Mulheres do Mundo. Todas as Mulheres do Mundo, em É do, 66. enfim, tá em outros, vai estar em outra, inclusive com Carlos Coimbra, curiosamente, um papel totalmente diferente, porque é o último da. O Diabo Louro, é isso? Exatamente, ela faz a Dadá, né? A esposa Ela do, ali, do- ela é praticamente a santa que tá emoldurando enquanto tá todo mundo ao redor dela, né, numa Exato. procissão. Tanto é que ela se veste de santa em algum momento. Tem uma história legal da Leila Diniz ali por trás, não sei se vocês lembram sobre isso, que inclusive o próprio Leonardo Vilar fala muito bem dela, né? Apesar de ter tido problemas na produção com outras coisas, não foi com ela. E que ela disse nos primeiros dias que ela chegou, que ela já largou para toda a equipe assim, o seguinte, ó, não vou dar para ninguém. Então, não deem em cima de mim, não fiquem falando qualquer coisa sobre mim ou comigo, porque eu não tô afim. Se eu tiver afim aqui, alguém vai saber. Diz que a partir dali foi uma tranquilidade, porque ninguém ficava cantando ela, ninguém ficava tentando qualquer coisa com ela. O nosso amigo Leonardo Vilar agora veio à tona, inclusive por conta aí do filme do Ney Matogrosso, né? Que eles tiveram um relacionamento, né? O Leonardo Vilar teve um relacionamento afetivo com o Ney Matogrosso aí, não sei em que época. É, o Secos e Molhados surge 2, 3 anos depois, né? Com Uhum, o Ney começando a trajetória dele no auge, o Leonardo sim. também estava na Mas o crista. Leonardo, certamente, assim, por conta até da posição de galã, como aconteceu com muitos atores, né? Eu acho que até o fim da vida o nosso. Me esqueci lá o ator americano do teu filme lá, que você gosta Rock tanto. Hudson. Rock Hudson, claro. Rock Hudson, que foi um dos primeiros famosos a morrer de AIDS lá nos anos 80. Muita gente só descobriu naquela época que ele era homossexual, né? Porque por conta daquele, né, a questão da imagem do galã e tudo mais, ele É. foi obrigado até por contratos a manter isso oculto. Imagino que com o Vilar não tenha sido diferente, porque passou a vida inteira com esse fato meio desconhecido, né, do público. Mas o Coimbra, ele nunca fez questão de ser autor, cinema autoral, nada disso. Ele não se bicava com essa galera do cinema novo. E, para piorar, esse fato, né, que vocês também aludiram,
uma lei que existia aí no começo dos anos 60 no Brasil, que as produtoras, distribuidoras norte-americanas, quando elas tivessem lucro exibindo filmes delas aqui no Brasil, 40% era a taxa fixada desses lucros, ficavam retidos no Brasil, né? Iam para um fundo e eles poderiam não, eles teriam que reaplicar esse dinheiro em produções aqui no Brasil, né? E aí eu não sei exatamente quais eram os mecanismos, mas o Massaini, é, tendo conhecimento disso, e aí aquela coisa dele, né, experimentados naquela época, uma águia para os negócios, ele foi até o pessoal lá da MGM e sugeriu então esse projeto. E com isso ele teve um financiamento completamente atípico para os anos 60 no Brasil, né, que eram produções mais, vou dizer mambembes, mas com muito mais recursos Com limitados. menos recurso, né? Menos recursos. Então, esse simples fato dele ter, vamos dizer, estava nadando em dinheiro, para o padrão do, do, do que se tinha na época, e ainda mais dinheiro das, né, dos tubarões americanos, né, criou um ciumeira no meio, criou toda uma crítica, e o Ainda filme fizeram acabou uma sendo. festa no Copacabana Palace, não foi? Ele fez uma festa para lançar o filme no Copacabana Palace, para a imprensa, para crítica e não sei o quê. Pegou meio mal Então, também. pegou mal, e aí o filme foi acusado. Ele pessoalmente recebeu críticas muito pesadas. ah, e aí a Warner chamaram de chanchada de luxo, né, o filme, que também não acho que esteja muito longe, não, de certa forma. Apesar de que o filme pode ser visto de Mas várias maneiras. não é bem É, chanchada, né, cara? O mas filme no lato senso, vamos dizer, no sentido de, não de comédia ou musical, mas no sentido de ser um filme para público, um filme para ser popular, né? Para atrair é. por esse lado. O Vilar dizia que esse populismo era o que incomodava os intelectuais, mas a gente sabe que tem toda a questão da ciumeira ali envolvida, nessa questão da grana envolvida, né? Sim. E aí ele. Agora, o filme também tem um tom noir, tem um tom policial, em alguns momentos, principalmente naquela cena em que eles vão pegar lá naquele cofre com três fechaduras a imagem real, tempos depois, que aliás no livro esse segundo roubo acontece 14 anos depois, tem muitas mudanças. Mas aquela hora ali, o Zimbinski, outro ator teatral, imigrante polonês aí, que inclusive foi muito importante lá na Vera Cruz, nos anos 50 também, ele, para mim, é o Mas o Sidney Doutor Greenstreet. Villanova. Ele é o gordo do Sidney Greenstreet no Falcão É isso Maltês, que lá, que eu tinha notado aqui. fanatizado por aquela É imagem, inclusive uma finalmente. cena que aí outra qualidade do filme também é mostrar um pouco das obras do Aleijadinho, Isso, né? isso para mim é um dos Aquelas pontos estátuas, fortes aquelas mesmo. esculturas É são, lindo, são sensacionais. E tem um sensacionais. momento ali que você citou, né, o Sidney Greenstreet, tem um momento ali bem Falcão Maltês, né? Quando ele Que, arranha ali inclusive para que ele testar a arranha a veracidade ali. estátua para ver se é, né, e tem Tem os diamantes. uns diamantes, umas pérolas ali. Sim, sim. Sim. E por fim, a questão que eu acho importante destacar nesse filme é a questão de inovações técnicas, né? Porque, inclusive, é algo parecido com o que a gente falou não muito tempo atrás no episódio que a gente fez sobre o Roberto Pires, né? Que você pode até dizer que seus filmes não são assim a última maravilha, mas o cara foi importante para o meio, ainda que não seja lembrado. E aqui também, né? O Coimbra consta que ele foi o primeiro a usar lente zoom no Brasil, lá na filmagem, acho que do Lampião Rei do Cangaço, em 64, né? E ele tinha já desde daquela época, ou de algum filme anterior aí, a parceria de um eletricista barra maquinista chamado Miro, né? Valdomiro Reis, que o cara era aquele gêniozinho que criava soluções caseiras para um monte de coisa. Então, nesse filme, a gente tem uma sequência longa até em que o Pedro, né, o sacristão, vai encontrar lá a personagem da Leila Diniz, a Marta, né, Marta. naquela lojinha, que é um ambiente apertado, tem todo um assédio ali. Eu acho que são vários minutos. Falam em 5, eu não contei. Eu contei, não foram 5 não, tá? Não foram, não. Longe de ser Não, 5, mas menos. é Menos, né? bem Menos. menos, Eu bem tinha a menos. impressão que era menos, uns 3 É que talvez. é Acho que mais não de um chega a plano um pouco 3. mais longo, mas ele começa a se somar Mas com mesmo outros assim, ali.
interessante, né? Mas é um plano sequência único ali, né? Isso. Ou E ele não? usa cadeira de rodas, né? Ele usa Para uma movimentar a cadeira com câmera, meio rodinha. que acossado, né? Que o Godard faz isso também, né? No acossado. Sim, sim. Ou então, principalmente no plano final, a gente deixa para falar nos spoilers, mas tem uma outra engenhoca que ele criou, além de outras coisas, assim, que ao longo da carreira ele desenvolveu, né? Quando ele fez os filmes de cangaço, o primeiro lá no Nordeste, e ele queria dar uma estética totalmente diferente ali da luz estourada do cinema novo, então, daquele branco total lá do, que o Do Deus e Barreto o fez Diabo? no Vidas Ah, Secas, não, do ou Vidas Secas, né? enfim, do Deus e o Diabo também, né? Que é o do Valdemar Lima, né? Mas então ele levava refletores assim de produção hollywoodiana para meio do deserto para, vamos dizer, plastificar aquela luz. Até se criou uma expressão jocosa para esse visual dos filmes do Cangaço do Coimbra, que era a cosmética da fome, né? Ele queria embelezar o sertão, né? Enfim, meio jocosa, como sempre, né? Sempre maltratado pela crítica, né? Mas, enfim, é um filme que está aí, eu acho que é um filme que merece ser visto, seja pelas obras do Aleijadinho, que estão na tela, e era um momento em que elas estavam sendo muito divulgadas, até tem um curto, eu acho que do Joaquim Pedro, mais ou menos da mesma época, do começo dos anos 70, que é Aleijadinho, também mostra basicamente as mesmas obras ali, mas num documental mesmo. Seja pela beleza da Leila Diniz, apesar de ser talvez a mais fraca do elenco, tem também a Cleide Diáconis, né? A gente não falou, faz aquele papel importante Lola ali Boba. da A Lola Lola Boba. Boba. Agora, eu só quero reforçar, o Alexandre falou do trabalho do Miro e do que mais me impressionou no filme, que é justamente esse trabalho de câmera. Você vai ter uma câmera muito fluida, você vai ter travelling circulares em planos mais longos, você vai ter muito contra-plongé em momentos dramáticos ali que tá o Anselmo Duarte tentando convencer de novo o Vilar e a câmera pega por baixo, a gente vê todo o teto ali da igreja em Congonhas, travelings laterais na igreja, enquanto tem uma cena da Leila conversando com o Joffre lá e a câmera depois dá um circular em torno deles. Encenação em profundidade, você tem ali o Sérgio em primeiro plano e você tem os personagens. Tem muito trabalho técnico de encenação que você vê que tem um cuidado muito grande em como usar o espaço, que às vezes é bem apertadinho, como o Alexandre comentou, são espaços bem exíguos ali, mas tu vê que a câmera está circulando e encontrando espaços para não ficar simplesmente parada olhando para os atores. Isso é uma coisa que eu achei fora de série no filme. E aí só uma coisa complementar para fechar esse ciclo, com toda essa saraivada de críticas ao filme e tal, a Warner não, a MGM, tremeu, né? Tirou o filme da distribuição aqui, não levou o filme para exibir lá fora, que era a grande intenção do Massaini, né? O produtor Oswaldo Massaini, e, e o filme acabou não sendo mais visto. Então foi o filme mais caro ali do Carlos Coimbra, e o menos visto, né? Aliás, o Massaini, ele até dizia assim que a glória, ele teve uma certa glória com a Palma do Pagador de Promessas, mas os filmes que deram dinheiro para ele mesmo, o filme que deu dinheiro mesmo para ele foi o Lampião Rei do Cangaço. Foram os filmes populares, né? Não foi nenhum filme tão premiado assim. E aí, outra coisa, falando de prêmio, A Morte Comanda o Cangaço, que é o primeiro grande filme do Coimbra. Já tinha feito outros antes, mas filmes, inclusive, que a gente não acha para ver mais. Mas foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro em 1960. Esse é um outro mérito aí Eu que encontrei, mas é terrível. Ele merece um trabalho de restauração. remasterização, uma restauração. Antes, eu acho essencial, antes da gente terminar, lembrar que o Coimbra ele faz uma coisa, eu ouvi pouca gente comentar sobre isso, que ele transforma a Leila Diniz em Grace Kelly. Porque eu tive que voltar umas 3 ou 4 vezes na cena em que a gente primeiro vê a Leila Diniz o beijo encontrando na Delfino, praia. porque ela vai fazer uma respiração boca a boca nele e o Coimbra transforma o rosto do Vilar em câmera. A gente vê em primeira pessoa a Leila Diniz vindo e voltando na nossa direção. Bem janela indiscreta, né? Aliás, é um break de Congonhas do Campo, porque o filme quase todos passam em Congonhas, mas tem aquela ida dele ao Rio, né? Então
Tem todo um tour ali por praias e tal. Até tem uma sequência em que a lógica geográfica se quebra totalmente. Cada plano está numa praia. Um negócio que só quem é de lá consegue perceber, assim, mas, enfim. Mas tem toda aquela É tipo ligação dela. 007 no Brasil, né? Toda Vai do Rio até exato, a Foz do Iguaçu, passando pelo morro. Vai de Foz até Amazônia até Foz do Iguaçu, né? É Não, e é bizarro, curioso, né? né, que ela é uma personagem então toda ligada ao mar e não sei o que, aquela coisa do mar. Pô, e ela vai se casar com um cara lá no interior, lá de Minas Gerais, né? Vai ficar longe É do o mar. amor. Isso é o amor, né? Aí essa parte aí do final e tudo mais, a gente fala no final, até no que ele difere do livro e tal, e por que essa escolha, né? Tá bom? Beleza. Agora, Então filme vamos do pro Fred. próximo, vamos pro outro lado do planeta. Vamos para a Austrália. Vamos pro restaurante? Pro Outback? Vamos pro Outback. Muita pimenta. Muita pimenta e um diretor canadense, né? É até curioso isso, essa história. O filme que eu trago é o Pelos Caminhos do Inferno, Waking Fright, dirigido pelo nosso glorioso Ted Kotcheff. Ted Kotcheff, que acredito aí que todo mundo viu pelo menos um filme do Ted Kotcheff, que é o Rambo, Rambo. Programado para Matar, né? O primeiro Rambo ali Aham. é do Kotcheff, e é interessante porque ele faz um filme ali em 71 que junto com aquele filme do Nicholas Roeg, né, o Walkabout, que é Walkabout. a A longa longa caminhada, caminhada. Uhum. uma longa caminhada, acho que é o título em português, também de 71, também lançado em 71, são dois filmes que trazem ali o renascimento do cinema australiano, né? Aí diretores como Peter Weir depois, né, vão dizer que esses foram responsáveis ali pelo renascimento do cinema australiano. Uhum. É um filme que eu descobri, se eu não me engano, talvez o Fábio me ajude nesse ponto aí, o Alexandre acho que não estava presente, mas quando a gente fez uma live de Indicação do Nobre Halloween, William. Uhum. indicação do nobre William, isso aí, William de Andrade, um abraço para ele, que indicou esse filme. Eu não conhecia, vi pela primeira vez e Mas guardei, eu vi porque nessa época também, tá? Por conta dessa, eu não estava seguindo a presente nessa live, né? live, agora eu revi o filme, o episódio. Já conheci o filme. Só te corrigir não, só corrigir a informação para depois não vir ninguém corrigir. Realmente o Walkabout é A Longa Caminhada. A longa caminhada, tá? Longa Caminhada. Filmaço também, que eu acho que deve ser visto junto com esse filme, porque para mim Uhum. eles têm uma história, você pode dizer, um Bem tanto parecida. semelhante ali, com, né, com essa coisa da jornada dos personagens, né? Só que é uma jornada mais Espiritual, né? espiritual, disse bem. Assim, a outra também você pode dizer que é espiritual, né? A desse filme aqui, mas o espírito desce, né? É espiritualmente O inferno. elevadora e a outra não. Isso, e a outra é o Uhum. contrário, né? Então, a longa jornada te eleva, em certo Uhum. sentido, né? São os personagens até são bem diferentes, né? Porque na longa jornada do Rogue são Caminhada, dois né? irmãos, né? Caminhada. A longa caminhada, Uhum. isso. Uhum. Falei jornada, né? São dois irmãos, né? Uma menina adolescente, acho que ela tem 15 anos mais ou menos, e o irmão dela tem, sei lá, 10, 11 por aí. E eles se veem no meio do outback australiano, né? Os pais morrem, acho que num acidente de carro, se minha memória não falha. E Uhum. eles encontram um aborígene que está fazendo o tal do walkabout, né? Que é um rito ali de passagem que ele tem que fazer, né? Para se tornar um adulto, talvez, ali, né? Dentro da tribo dele. E aí se forma esse grupo de 3 crianças, né? E pelo deserto australiano. E aqui é a história, né? Só uma sinopse rápida, bem simples, a história de um professor, que se eu não me engano é um inglês, O certo? inglês, o Que inglês. dá aula numa cidadezinha da Austrália e no Tibunda. feriado ali, Tibunda. Você Ele dá prefere aula em Tibunda Tibunda. ou Diaba?
Bunda também, né? Bundaiaba, né? Bundaiaba. Bundaiaba, bunda. Mas ele sai e vai para Bundaiaba, né? Passar um feriado ali. E o que ele encontra... Popularmente conhecida como Deiaba. Ele encontra em Iaba ali uma espécie de inferno na Terra, né? Você pode dizer assim, para algumas pessoas, né? Claro que as pessoas ali daquela comunidade veem aquilo tudo como normal, né? Os pequenos diabos se orgulham do inferno, né? Como diz o personagem do Donald Pleasence, né? Mas o que vocês acharam do filme? Falem aí. Vamos lá, eu já tinha ficado surpreendido com ele quando a gente viu lá atrás, né? Até achei que ele já tinha pintado em algum Dicas Triplas depois, mas realmente a lembrança foi dessa nossa live naqueles tempos pós-pandemia, né? Então já fazia um tempinho que eu não via ele. E é muito interessante porque você vendo, e aí é aquela coisa do filme que você revê, você sabendo o que vai acontecer, você já não é mais tão surpreendido, então você começa a prestar atenção em algumas nuances. E aí surge muita coisa que você fica muito chocado a primeira vez, né? Você vê o filme, as coisas acontecendo ali, você vê aquele inferno onde esse cara tá se metendo por ganância também e por diversidade cultural, mas as pequenas nuances em como ele representa essa coisa da selvageria e da civilização, e como a tal da civilização do letramento ali, ela acaba sendo uma coisa tão sem sentido naquele local, que faz com que esse cara caia de uma vez. Por exemplo, o filme começa e quando eu olhei, eu parei a tela, eu olhei aquilo ali, eu falei, não, é muito bom. Porque ele começa numa sala de aula, e aí tá isolada de tudo, e esse cara sai da sala de aula, e de repente a câmera começa a vir para trás, e vê aquele deserto imenso, né? Tem uma aviação férrea, uma linha férrea que cruza, e do outro lado tem um bar. E aí é muito legal porque tu tem meio que a bestialidade e a civilização numa só imagem dividido por uma linha, né? Do lado tem uma escola, do outro tem um bar. Mais do que isso tu não encontra. E é meio que o conflito inteiro do filme que a gente vai ver depois. Então, vamos conversando, mas é muito bom rever um filme desse tipo, dessa qualidade. O Scorsese é um cara que é apaixonado por esse filme, podendo prestar atenção nisso sem você ser afetado como da primeira vez. A primeira vez é passional, tu sente. E a segunda vez tu consegue ver as pequenas nuances do que o Koch faz aqui. Eu revi ele também, já conhecia e, pô, pra mim é um filmaço. É daqueles filmes assim que você não vai confundir com outros na tua cabeça depois. Ele é um filme cria um mundo muito próprio dele. Aquele filme que você realmente é submerso ali, é imerso, né? Melhor dizendo, naquele mundo, por tudo, né? Por todos os elementos que constituem um filme, a cenografia dele, a paleta de cores, aquela coisa toda né, dele proibir cores frias. Então a gente sua vendo esse filme, a gente se sente sujo vendo esse filme. E outra, é daqueles filmes que você passa o tempo todo achando, pô, não, esse cara vai acordar a qualquer hora, isso é um pesadelo. Isso não é real. De repente ele tá só sonhando, ele bateu a cabeça lá na hora do jogo, sei lá o que é. E é interessante, né? Porque aqui a gente tem esse novo cinema australiano, depois acharam um outro título, que é o Exploitation, por isso aí. Só que mesmo em outra realidade, ele tá muito próximo daquele horror rural que surge lá na Nova Hollywood, o Amargo Pesadelo, Sob o Domínio do Medo, em que você já tem essa abertura maior, até de questão de censura, de poder trazer essa selvageria do carinha civilizado que se vê metido num ambiente completamente diferente do dele, hostil. E tem uma coisa que você falou do início do filme, né? Eu achei que você ia tocar nesse ponto, mas um desses contrastes que o filme já coloca para você está num detalhe muito sutil no início do filme, justamente dentro da sala de aula. As crianças todas lourinhas ali, não, nem brancas, assim, eu achei estranho. Vê qual é a primeira, essa cena dentro da sala de aula é o que é? São as crianças esperando acabar. Dar um determinado horário, todo mundo em silêncios, apenas esperando dar a minutagem certa para o professor liberar para o feriado, acho que é férias de Natal, sei lá. Feriado de Natal, se eu não me engano. Sim. Mas assim, você vê como o cara é rígido.
pelo menos no trabalho dele, era uma pessoa muito rígida, porque ele podia ter liberado o pessoal antes, certo? Mas não, ele espera até daquele minuto para ele poder liberar os alunos, aí aquela festa, o pessoal sai e tal. E quando ele vai para Ele Yaba, começa a ter que aí que eu relaxar acho todos que tá os. o ponto interessante do filme, né? Para mim, porque aquilo ali é uma dualidade na personalidade dele, né? Ao mesmo tempo, ele é esse cara rígido, by the book, ele se vê, acho que meio que envolvido com o lado instintivo dele, animalesco dele. Entra no que se fala muito desse filme, que eu acho que todos nós concordamos, que é aquela jornada de autoconhecimento, né? Sim. Ele tem prazer durante aquela sequência célebre da caçada de cangurus, da caça aos cangurus, ele gosta daquele negócio ali. Ele sente um Mas ele misto de gosta, asco, mas ele chora, ele sente nojo, mas ele ele sente gosta. nojo, mas ele é Porque talvez atração, por uma atração. questão de descoberta, ele tá descobrindo que ele gosta daquilo e isso choca. É, é. Para mim é uma atuação muito boa do Gary Bond, né? Que é o cara até que tem uma pegada assim meio Peter O'Toole, né? Lembra, né? Lembra bastante. É. Várias vezes eu olho e falo, caraca, o cara é muito parecido com o Peter O'Toole. Ele poderia interpretar o Peter O'Toole fazendo o Lawrence, né? Se fizesse um filme ali sobre o Peter O'Toole no Lawrence, ele está muito parecido. Mas nessa cena do canguru é uma cena que eu acho brilhante assim por parte dele, porque ao mesmo tempo ele está chorando, mas você vê que ele tem o prazer de ter conquistado aquilo ali, né? Ter meio que domado aquela fera, mas ao mesmo tempo ele está confuso porque é aquilo, ele tá descobrindo que ele está gostando de ser sádico, né? Ah, é E é muito curioso. estranha aquela cena ali. Tu vê que pouco depois daquilo, quando ele recupera as malas dele, ele joga fora aquilo que representa justamente essa ligação dele com a civilização que são os livros, né? Sim. É como se ele se descobrisse, se encontrasse e visse uma certa falta de sentido naquele, por mais que depois ele vai ter um retorno, mas pouco depois daquilo ali, daquele encontro com aquele grupo ali, que ele vai se desfazer, jogar no deserto aquilo ali e deixar para trás. Esses dias eu estava envolvido aí com a revisão desse filme, né? Estudar, aí eu recomendei, indiquei ele, acabei comentando com o nosso amigo Tony Vendramini, e já falando o seguinte, ó, você vai gostar, porque o Tony é apaixonado e tá imerso aí, que é uma leitura longa, né? Com a Divina Comédia do Dante, e tem a parte que é o inferno, né, de Dante. E, cara, esse filme com certeza tem muita influência do inferno de Dante. Tem até um personagem que alguém compara lá, o tal do Virgílio, que é um cara que guia o Dante pelos caminhos do inferno, que seria o personagem do Donald Pleasence aqui também, com algumas diferenças ali de postura, mas é isso, cara. Esse cara tem contato com diversos pecados capitais, né? A luxúria, a gula, né? No caso aí, uma gula não por comida propriamente, mas por cerveja, uma coisa absurda que aquela galera bebe ali, né? Aquele E personagem do Pleasance é meio que o que ele pode vir a ser, né? Se ele permanecer ali. sim, É sim, verdade. que era um Tá no médico que teve patamar o dele ali, diploma né? Um cara cassado, né? estudado, né? Que teve o cara que médico teve diploma cassado e que só consegue exercer a profissão naquele inferninho ali, né? Uhum. E é interessante como os australianos reagiram a esse filme, né? Porque eles Ah, olhavam para o Ted Kotcheff como alguém que estava ali só para explorar esse lado ruim. Eles não se viram representados ali. eles se E é achavam interessante que civilizados. o Kotcheff, sendo canadense, ele tem um pouco a visão do personagem inglês, que é o John Grant, né, interpretado por esse Gary Bond, né, porque é um cara que vem de fora, Uhum. olha aquela cidadezinha que basicamente é um reduto masculino, assim, com o pior da face masculina, né? Galera que bebe pra cacete e a diversão é briga, é caçar canguru,
sabe? São espaços similares, ele até fala, né, em dado sentido, pela amplitude dos espaços, espaços vazios, muito mais homens do que mulheres, né, então isso gera toda uma panela de Sim, pressão social, né, aquela energia represada que esses caras têm que gastar brigando de graça ali à toa, sem motivo, como é, diversão, os caras rolando pelo chão, chega até a ter nuances às vezes de homossexualidade, essa necessidade dos caras ter contato, sem que isso seja um tema do filme, ou seja insinuado, nada disso, mas a tem gente outras, vê, eles outras têm cenas nesse prazer, né? sentido. E ele, e ele, a cidade que ele usa para fazer isso é uma cidade chamada Broken Hill, Broken e Hill, a proporção era tipo uma 3 para mulher 1, para 4 homens, mais ou 4 menos, para né? 1. Uhum. E ele até estranhou, porque ele falou assim: bom, uma mulher para 4 homens, com certeza tem um bordel na cidade, né? Uhum. É que os homens, Só né, se safa aí. externam essa, né? E aí não tinha, né? E ele, depois de um tempo, ele foi se dar conta que isso que você falou, assim, a forma dos homens meio que buscar algum contato humano era É no justamente jogo, é na sair na bebida. mão. É o tal do mateship Bebida, lá que eles falam, jogo, né? porradaria, brigada toda hora, qualquer coisinha era briga. O próprio Kotcheff foi chamado lá para uma briga, porque o cara simplesmente não gostou do look dele lá, ele tinha um bigode, o cara falou, e aí, chamou ele de Stalin, e aí Stalin, não sei o que, entendeu? Começou a chamar pra porrada e ele não foi, ele falou uma gracinha lá, o cara achou aquilo engraçado, falou, adoro um homem com senso de humor, não sei o que, e a coisa arrefeceu. Mas ele mesmo passou por isso, né? E disse que, assim, alta taxa de suicídio feminino na cidade, porque as mulheres são tratadas como quase lixo ali, né? Elas Propício servem remédio, os né? bêbados, atendem Uhum. os homens. A única mulher que tem um pouco de visão de tentar fazer algo que não seja isso, ela é a prostituta da vez, né? É a mulher É, que é a deita com filha todo de um dos mundo. caras ali, né? Que colocam ele para beber, depois levam para casa e tal, e depois saem naquela caçada de canguru com ele, né? A Uhum. filha dele tem relação com aqueles amigos daquele jeito, daquele personagem. Inclusive, essa mulher, a Sylvia Kay, ela era esposa do Ted Kotcheff na época, né? Ele até queria uma atriz australiana e tal, ela é inglesa, mas ela testou melhor para o papel, acabou sendo ela mesmo. E acho que ela está bem, assim, porque ela estabelece um contraponto em relação a essas outras figuras masculinas, né? E como que ela representa ali a figura feminina sendo retratada por esses caras que são verdadeiros escrotos, né? Então, tudo Eu tava até pensando, até vocês vão rir, mas de alguma maneira eu me identifico um pouco. Às vezes, quem de nós nunca passou por uma situação assim que você vai numa festa de família, às vezes no interior, alguma coisa assim, e você tá ali naquele grupo e, pô, você não tem assunto com aqueles caras, e, na verdade a única coisa que tem que fazer ali é beber e não é muito teu meio, mas você se esforça falar de para futebol. você se esforça para atingir um assunto que possa envolver, mas você sabe que não é teu mundo aquilo ali, sabe? É, enfim, isso já aconteceu comigo, às vezes acontece, e eu entendo, claro, não nesse nível que esse cara está passando ali, mas é uma situação complicada, esse choque de culturas de universo, né? O cara que a gente falou até agora do policial lá, do xerife, né? Que é o personagem do Chip Rafferty, né? Referência de cinema australiano, tá fazendo o último filme dele aí. Ele, ele é um personagem bem ambíguo, assim, que ele parece bonzinho, ajuda, quer ajudar, mas no fundo ele é um cara que tá botando ele em contato com aquilo tudo, né? Com o jogo, com a bebida, e que Ele faz a ensina. pedagogia da coisa, porque ele ensina ele que o beber ali é um ato de concordância, é um ato de social. Não beber é um Social, insulto. social, E a exato. gente Quando entende ele, logo quando ele isso. acha, fala assim, É não, ele que explica ele não aquele tem o jogo. direito de falar assim, exato, explica. Ele não tem direito de falar assim, não, tá bom, vou parar aqui na terceira. Não, como assim? Vai beber sim, porra. A base da confiança é virar o copo, né? É.
Enfim, ele chega a textualizar isso falando alguma coisa do tipo: ah, vocês intelectuais, eu conheço o seu tipo, vocês nunca estão satisfeitos em nenhum lugar, estão sempre, né, buscando alguma coisa. Quer dizer, é, e o jeito dele ser, a cultura dele já faz dele um ser nocivo ali, que eles têm quase um prazer em, né, em prender esse cara, em fazer ele descer ao inferno, né, para mostrar: olha, a gente é capaz de eliminar tudo isso de você, tudo isso que é artificial, que foi da civilização. Você vai virar um homem, né, selvagem de novo aqui com a gente. Tem um certo prazer naqueles caras em fazer isso. A maneira que ele olha pra ele quando ele volta, eu achei que você ia embora. E ele tá virado naquele trapo, a camisa aberta, todo suado, todo manchado. Que ele, não, eu queria, mas. E ele só Perdeu olha no tudo, né? sentido de, eu imaginei que era isso que ia acontecer mesmo. É uma bela transformação, né, do personagem ali que você vê tudo certinho no início, né? Esse filme, só para mencionar, ele é baseado num livro, né? E é o roteirista do filme, que é o Evan Jones, que introduz ao Kotcheff esse livro do Kenneth Cook. Ele adora essa história e decide filmar. E eu não sei o quanto é fiel ao livro, né? Mas o fato é Uhum, que eu imagino que ele tenha capturado essa essência, né, uhum. do romance, porque a coisa está ali. O romance tinha o mesmo título, né? Waking Fright, não era isso? Que era Não oriundo até sei. que era oriundo, se eu não me engano, de de alguma passagem. Me esqueci a origem, mas era aquela coisa do: olha, você dorme com o demônio, acorda, sonha com o demônio, né? O que você sonha com o demônio, com o diabo, e acorde em pavor, né? Meio Dream of the Devil and Waking Fright. Eu acho até que isso aparece ali nos créditos iniciais, essa frase, né? Acho que Uma tem alguma coisa. maldição antiga. Então, esse era o título do livro, e aí parece que os produtores aí, para distribuir em alguns países, exigiram uma mudança no Não, título. foi a United Artists, A né, United, que né? quando foi distribuir nos Estados Unidos chamou o filme de Outback, né? O Kotcheff até fala isso, assim, que um outro diretor, quando o Kotcheff estava começando a dirigir, foi até um diretor famoso, eu esqueci quem era, mas falou para ele: olha, acho que você tem muitas qualidades, vai se tornar um diretor legal e tal, um bom diretor. Agora é bom você aprender duas coisas que você não adianta discutir com o distribuidor: título e o final do filme. E aí ele conta isso, que Acho que realmente Estados Unidos quando e no Reino Unido também. Eles tiveram que quando o lançar filme com saiu Outback, da né? Austrália, eles chamaram de Outback. Ele falou: porra, não tem nada a ver, por que mudar? Qual o problema de Waking Fright, né? Que quer dizer justamente isso que você falou, né? Você acordar em pavor, né? Por favor, né? Acordar de um pesadelo, né? Seria para não induzir o público a achar que era um filme de terror tradicional, algo assim. Não deixa de ser um certo filme de Mas terror né? aí, né? Mas, Eu acho um filme de terror psicológico, assim, né? mas total. Perturbador o É. filme, assim, né? Ainda mais a cena, a gente não comentou, mas podemos entrar nela, já que daqui a pouco encerra. É a famosa cena dos cangurus, né? Que é inesquecível aquilo ali, por conta da selvageria, da brutalidade que é aquilo ali e do realismo que é aquilo, né? E é real porque é real. Só que o, o, o Kochev fala, ele não matou cangurus para fazer o filme. Ele ficou sabendo que tinha ali caçadas, né, até no final do filme eles colocam lá: a cena dos cangurus foi feita por caçadores autorizados e tal, regulamentados, uma coisa assim. Era E ele tratado sabia lá que como praga, né, cara? Como controle de praga. Aquela coisa de é, super. Que era autorizado mesmo, incentivado em determinadas pois é. Aí épocas e tal. ele sai com uma equipe dessa de caçadores para documentar uma caçada deles, né? E aí é interessante porque ele sai, né, totalmente assim incomodado e sem querer se envolver muito com aquilo. Um dos caçadores pergunta para ele: tá, como é que você quer que a gente mate o canguru?
Aí ele fala, qual a diferença? Ele falou, não, porque se eu der um tiro nos rins do canguru, ele vai cair duro, vai cair direto no chão. Se eu der um tiro no coração, ele dá uma cambalhota para trás, um negócio assim. E se eu der um tiro na cabeça, ele vai rodopiar e vai morrer. Aí ele falou, porra, mata do jeito que vocês matam, não quero saber disso e tal, né? Ele meio que desconversou, falou, só quero filmar, faz aí o que vocês fazem e eu só quero filmar. E aí ele percebeu que, em determinado momento, com o passar da noite ali, que eles filmaram aquilo, os caras começaram a entornar, ficaram tão bêbados que eles começaram a errar. E aí começaram a errar os pontos fatais, assim, ferir, dizer, né? errar os pontos fatais e ferir os cangurus, e a coisa ficou mais sanguinolenta e tal. Ele usou muitas dessas imagens, né? Tem um momento ali que aí foi uma coisa fabricada, que tem aquele momento em que tem um cara mais forte lá que briga com o canguru, né? Domina um canguru e mata faca, o canguru com uma faca. Aquilo foi feito com um canguru que eles escolheram, e o segundo Kotcheff, o canguru era tipo o Moby Dick dos cangurus. Isso é muito porque engraçado. O canguru já tinha sido alvejado por um humano. Tinha perdido um olho. Tinha perdido o olho, isso. O canguru tinha um ódio mortal dos humanos, então desceu a porrada no ator lá. Acho que foi até o ator mesmo, não teve dublê, não. Sim, não tinha dublê. E o canguru tá com sangue e tal, mas aquele sangue é falso, né? Uhum. Mas a morte dos cangurus realmente é real, documentada aí desse jeito que eu falei. Agora, cá para nós, né? Ele faz esse esforço em explicar isso, a gente até acredita, mas aí, com certeza, ainda assim, para os padrões atuais, é algo reprovável, né? Porque você fala que, porra, ele tá botando isso na tela, ele tá ganhando dinheiro ao fazer um filme usando essas imagens. Mas ao mesmo tempo também, a coisa é tão aterrorizante, cara, que você pode até se justificar dizendo que aquilo ali não tá glamorizado, né? Vai ter gente que vai olhar aquilo ali e não, cara, não vai... Eu né? Depende da sua inclinação também, né? Você já tem uma inclinação de não fazer mal a ninguém, a animais e tudo. Sim. Agora é interessante a história desse filme, de a gente estar conseguindo falar dele aqui hoje, né? Porque esse filme, ele faliu uma produtora, ele ajudou a falir uma distribuidora. Tinha a produtora do filme, a NLT, ela produz 2 filmes, ela fazia produções para TV, ela resolveu investir em filmes de longa-metragem, produziu só 2, quando lançou o Waking Friday, ela acaba falindo depois. A dupla de produtores ali da NLT, o Bill Harmon e o Don Cash, depois eles vão até alcançar sucesso na TV australiana com produções para TV, mas com outra empresa. Para piorar a situação, a distribuidora também acaba falindo pouco depois. E aí o negativo original do filme, ele some por vários anos, né? Tudo que tinha eram cópias censuradas, inclusive, que cortavam a duração original, que era para ser exibido na TV. E o filme, por muito tempo, ele estava restrito a cópias de baixa qualidade, cortadas, censuradas, ele era dado meio que como perdido. Lá nos anos 90, encontraram uma cópia em Dublin, que estava um pouquinho melhor, mas ainda não era a versão original. E aí o editor do filme, que é o Anthony Buckley, que edita o filme em 71, ele encontra no armazém em Pittsburgh. Mas ele passa 13 anos, ele passa procurando. Né, nas férias dele, ele vai procurando, ele ia para Londres, eu ouvi dizer ele procurava por tudo que é lugar. Tem cópia do filme lá e tal, e sai atrás. O cara acha em 2002 no armazém os negativos originais e o container onde ele encontra isso e aí eu não consegui descobrir como que ele consegue chegar nesse armazém em Pittsburgh, aleatoriamente, totalmente out de onde foi gravado o filme, em outro local, no outro lado do mundo, mas tinha uma tarja dito para destruição e tava lá os negativos originais. E aí 200 latas de trabalhar. É louco, né? Isso é muito louco. Um filme que não devia estar sendo visto hoje. Aí tem um outro cara que também continua essa história, que agora eu não tenho o nome dele, mas é o cara responsável pela restauração. E o cara passa 2 anos, eu acho que é o último trabalho desse cara, ele passa 2 anos restaurando o filme, né? E entregando do jeito que a gente
praticamente ver ele hoje, né? Acho que teve uma restauração recente para 4K que a coisa Teve. ficou ainda melhor, né? Mas não foi essa cópia que eu vi. Acho que eu vi a cópia que está até no box da Versátil, né? Fábio, Exploitation, e que é uma cópia antes dessa da 4K, mas já está muito boa, né? o Fábio vai falar Está ainda do muito boa. filme dele. O Fábio ainda vai falar do filme dele, mas só queria comentar já, para não perder a lembrança, que a gente sempre fica, eu pelo menos sempre fico buscando links entre três filmes escolhidos aleatoriamente, né? Então o primeiro que me veio foi da coisa de um cara, de certa forma, tendo que lidar com um outro universo que não é o dele, né? Acontece isso um pouco no Madonna de Cedro, lá o Delfino tendo que lidar com uma quadrilha, né? Ele é um cara pacato, do bem, enfim, mas muito mais aqui, e depois no filme do Fábio a gente vai ver também, ele vai explicar isso. Talvez seja meio forçado, mas eu acho que o que pode aproximar mais esses filmes é esse fato de serem filmes que ficaram obscurecidos, esquecidos, invisíveis por décadas ou por anos, tanto no Madonna quanto nesse, e também de alguma maneira pelo filme do Fábio. Agora, teve uma outra que me surgiu depois, aleatoriamente. É, lá no filme do Fábio, que ele vai ainda falar, uma hora o cara chega a falar sobre grandes esperanças, altas esperanças que ele tem indo para o Oeste, e aqui o Delfino também tem uma certa grande esperança em casar e não sei o quê. Mas nesse filme aqui, eu fiquei sabendo que o nosso grande Gary Bond, né? Gary Bond, o papel mais importante da vida dele foi uma versão do Grandes Esperanças, em que ele faz o Pip, né? O Olha aí. protagonista lá, justamente no Bond, Grande Gary Esperança. Bond. Curioso, né? São as coincidências fílmicas aí. É. Mas acho que a gente Voltamos aqui. podemos voltar e falar passar para o filme do Fábio. Tem uma curiosidadezinha que eu quero falar do Scorsese, mas a gente pode falar Ah, eu sei qual é, no vou deixar tu final. falar. Podemos falar no final aí, nos spoilers, que também é interessante, os spoilers do filme. Mas vamos lá para o próximo. Fomos pouco expansivos, né? A gente ficou mais ou menos na mesma época. Mas viajamos E bastante, hein? viajamos bastante. Até um pouquinho forçado, tudo bem, porque a gente sempre pega diferentes países, né? E aí tu vai olhar ali, o Waking Friday é coprodução americana, e eu fui atrás de um filme americano, estadunidense, para a gente ficar na grande discussão aí das últimas semanas, que é a América, né? E a gente pode colocar como vários nomes, a gente coloca o Western revisionista, Western crepuscular, enfim, é um representante daquela safra de westerns melancólicos que vão meio que desconstruir aquele mito do oeste americano e que surge ali nos anos 60 e se desenvolve nos anos 70, que é uma época que eu gosto muito, uma fase que eu gosto muito. E é um filme que até muita gente que gosta de western talvez não tenha visto ou fale muito pouco dele. Como vários outros filmes nessa época aí, a gente vai pensar, a gente tem um outro filme também muito bom que chama The Great Northfield Minnesota Raid, que é do Philip Kaufman, que também o pessoal cita muito pouco, que tem uma ligação com esse. E eu tô trazendo aqui o Má Companhia, o Bad Company, de um cara que é uma figura importantíssima ali na nova Hollywood, que é o Robert Benton, que ele vai fazer carreira primeiro como roteirista e que estreia aqui como diretor, para depois, ele e o David Newman, inclusive o Newman é co-roteirista aqui também, do Bad Company, e depois, pouco tempo depois, o Benton ele vai ganhar Oscar de melhor filme, vai ganhar Oscar de direção, Oscar de roteiro adaptado com a carreira dele nos anos 70 e 80. E é um western melancólico, um western decadente, daqueles que meio que vão ecoar um pouco daquele sentimento dessa geração que a gente está tendo ali nos anos 60, 70, da maneira como eles lidam com a guerra do Vietnã, porque basicamente o filme ele reflete muito a questão dos jovens que queriam fugir da guerra dentro da trama do filme, né? A gente tem um personagem ali, o Duke, ele vai... o personagem do Barry Brown, que é um cara que também teve uma história muito trágica, eu vou contar depois, que ele quer desertar do exército, não quer ir pro exército, quer fugir da guerra civil americana, e ele deixa os pais
e segue vagando pro oeste com aquela esperança de que vai fugir não só do exército, mas também vai conseguir conquistar alguma coisa lá, que tem muito a ver também com aquela coisa do Destino Manifesto, né? Vá pro E aí ele oeste, né? vai encontrar um grupo de jovens desertores também, uma molecada ali, são mais ele mais 5, e um deles é o Jeff Bridges, que resolvem ali enveredar naquele território que supostamente, né, ele vai estar repleto de tribos ferozes, bandidos, perigos. Só que os perigos que eles vão encontrar não são exatamente esses, né? O maior perigo vai estar dentro deles mesmos, do grupo deles. Antes da gente seguir, quem de vocês já tinha visto? O que vocês acharam do filme? Para seguir o padrão, quem viu pela primeira vez fala primeiro. Então, Isso. né, eu vi pela primeira vez e, pô, adorei o filme, adorei você ter escolhido ele. É o tipo de filme mesmo que cabe aqui no Dicas Triplas, né? Que é um ótimo filme e passa ao largo, assim, né? Vamos falar a verdade. E é isso aí, você resumiu bem, assim, o ponto forte dele é esse revisionismo e mostrar que não tem aquela coisa do heroísmo, aquela coisa da aventura, né, que é o que move aqueles jovens, né? Chega a ter uma criança no grupo ali, praticamente, aquela coisa, e um grupo totalmente preparado, né? Me lembrou também um pouco do Exército Brancaleone, aquilo ali, É né? verdade. Eles não sabem nem caçar um coelho, precisam os 5 atirar juntos no coelho, gastar munição à toa, depois não sabem despelar o coelho para cozinhar, enfim. E as traições, mentiras entre eles, é um grupo fadado ao insucesso, né? Como, aliás, muitos outros personagens do filme são fadados ao insucesso. A gente vê aquele casal, né, de colonos aí voltando na pior, né? A mulher chega a se prostituir, né? O marido vende ali o corpo da mulher por sei lá, 8 10, dólares. 8, né? 8. Não é nem $10, né? Deu um desconto aí para grupo, né? Enfim, é o ponto forte, né? Esse tom oposto a um filme de John Wayne, né? Vamos dizer. Se bem que, a essa altura, o John Wayne também já É estava o último pistoleiro, é logo depois fazendo disso aí, né? faroeste revisionistas, né? A O John gente pode Wayne falar até já. do Homem que Matou o Facínora, né? É um desconstrucionismo já 10 anos antes aí, né? Aqui acho mais evidente, né? Até essa. Você citou essa questão do casal ali que volta, né? Tem várias coisas assim no filme, né? Dele desconstruir essa ideia do Oeste, como o Oeste da. Né, você vai para o Oeste para ganhar sua fortuna, para crescer, para, né, conquistar e melhorar de vida e tal. Você vê as pessoas fazendo um movimento contrário, né? Enquanto eles estão indo e as pessoas voltando e falando mal dessa situação toda. Você falou aí, quem não viu o filme fala primeiro, né? Eu acho que eu poderia falar primeiro também, porque Você não apesar de. viu? Eu acho que não vi, cara. Eu fui marcar esse filme no iCheck, ele estava lá marcado, mas assim, Hum. às vezes isso acontece comigo, eu esbarro com um filme assim que eu falo, cara, não É a idade. lembro nada desse filme, assim, não posso dizer que eu vi esse filme, Uhum. entendeu? Talvez tenha visto, tem alguma lista antiga minha, mas o fato é que eu vi como se estivesse vendo pela primeira vez. Uhum. Gostei muito, né? Tem aí aquelas cerejas do bolo, tem a fotografia do Gordon Willis, né? Uhum. É. Aquele início é É muito muito Godfather, né? Poderoso Chefão, muito Poderoso Chefão também. É, Quando eu vi, eu falei, caraca, sim, sim. né? É. É aquela cena do chefão recebendo lá os convidados que vão fazer um pedido na noite de casamento da É, filha, né? o pai dele se perde naquele escuro do Só, quarto, só só vê o falta o rosto pai dele. falar bom nascer, bom nascer. Só falta isso. Mas e tem o Michael Chapman também, né? Operando câmera, depois ele vai ser um Eu papel gosto muito da famoso música do também. filme também, do, do, A do música muito Schmidt ali. boa. O personagem de Jeff Bridges é muito interessante, né? Isso que vocês já falaram, né? Essa questão de ser um band of outsiders ali, né? Eles são. É, homens Eles não se diferentes, né, cara? combinam, É o né? Mauricinho metodista Um é ali, né? o Mauricinho que fica lendo Jane Eyre para eles, né? Eu acho Uhum. ótimo aquilo, os caras tentando Aquela entender o cena que é que é uma linda. sala de estar. É.
A Como assim? discussão dos Tem um caras. espaço só para isso? Não entra na cabeça deles, né? Então, um ali com uma cultura que depois, né, a gente vai ver como isso vai, o que dá isso no final, né? Mas, Eu gosto muito da estrutura dele. A estrutura, vocês é, comentaram antes perfeito. sobre o inferno de Dante, né? E tu tem os círculos. Porque eu lembro muito o tipo de filme, e não faço comparação, porque não vamos comparar com o Apocalipse Now, ou com, mas aquele tipo de filme em que você vai como que passando por estações, É pequenas um, estações, é um road movie. onde de uma para outra você vai sofrendo algumas coisas. Uma das críticas que o filme sofreu na época, eu lembro que uma das críticas é a do Roger Ebert, porque ele gostava do filme, mas ele não conseguia encontrar uma unidade, porque para ele eram pequenos Sketch. esquetes, Uhum. pequenos episódios que iam se construindo. E eu acho que é aí que tá a parte do filme que eu curto muito, porque a cada coisa que acontece, a cada pequeno elemento que acontece, tu consegue dividir claramente o filme em episódios. Alguma coisa vai acontecendo e aquele grupo de criança, né? Vamos contar. Bando Mas nenhum de episódio é moleque. gratuito, né? Nenhum episódio é gratuito, porque cada um dos episódios vai acontecendo alguma coisa que aquela expansão inicial, aquela alegria deles, não, vamos desbravar o oeste, vamos ficar rico, aquilo vai de uma maneira bem melancólica, vai se destruindo, né? Eles Vai são. passando, e de uma maneira que às vezes é meio ridícula, né? É o cara que vai assaltar uma diligência Eles não e sabem ele assaltar. foge, ele foge com a diligência. Ou Eles então de vão tentar repente um roubar passa um comida e produto. acaba levando um tiro na cabeça por causa de uma torta, ou por causa de uma E do, galinha, sei e lá. do nada surge um outro grupo de bandidos. Eu até Uhum. brinquei com vocês que o David Huddleston ali, ele parece meio que um Falstaff ali, sabe? O cara meio todo que controla tudo, que tem frases e Uhum. não, falas. e também ele está acompanhado de gente que não é de qualidade, né? Que você vê que ele mesmo não combina com aquele grupo dele, são um monte de trapalhões. Tem um que esquece de É, tirar a arma do personagem Jeff Bridges, aí ele saca a arma e aponta aí pro ele David fala Hunt. assim, na segunda encontro, eles falam assim, ele tá comendo, né? Tá bem na hora da comida, ele falou, Aquela porra, cena é demais. eu fiquei o dia inteiro esperando passar alguém para roubar, não veio. Agora que eu sentei para comer, aparece, putz, aí os caras falam assim, ah, não, deixa que a gente vai lá, fica aí tranquilo, fica comendo aí que a gente resolve. Aí ele falou, olha, eu acho que se forem só vocês lá, até a minha avó teria mais chance, uma coisa assim. E Ele aí espera, depois dá os tiros, a gente corta pra ele tá com a cabeça baixa, assim, silêncio. Eu acho tipo, demais. sabe que deu merda, né? E tem um negócio interessante aí nessa cena, né? Para quem gosta do Big Lebowski, que estão contracenando ali o David Huddleston e o Jeff Bridges, que são os dois Lebowskis, né? 20 e tantos anos Dos filmes antes. dos irmãos Coen, né? 26 anos antes, né? Do filme dos Coen. Sim. Mas aquela cena é interessante, tem vários atores ali, vocês reconhecem, O Ed Lauter, né? típicos dos anos 70. Ali fizeram muitos filme com Tem o Clint Geoffrey Eastwood. Lewis. O Jeffrey Jeffrey Lewis Lewis. fazia filme direto com o Clint Eastwood, né? Tem vários filmes do Eastwood. O Uhum. próprio, como é o nome dele? Ed Lauter, né? Você falou, Ed Ed Lauter é Lauter, um também sim. figurinha carimbada. John Aham. Savage. Ah, o John É, Savage, é. John e Savage o John do Savage tá também, né? Franco Atirador. É, ele é um dos irmãos. É de um dos irmãos. Como é que é? Eu me esqueci o sobrenome dos irmãos lá que fazem parte da quadrilha lá. O- né? Aquela quadrilha deles ali, do Jake. Tem uns Eles, irmãos eles que roubam, também eles são roubam o próprio desertores, né? Jake. Eles desertam primeiro o exército, depois desertam o Jake, né? É. Como é que é? O Sim está fugindo do pai e o garoto eu não sei do que está fugindo, mas ele está fugindo, sei lá, da família. Enfim, é. Mas eles são ladrões que não sabem roubar, né? O cara vai assaltar a carruagem e Eles não acaba conseguem roubar uma fugindo. torta e uma galinha. É, E aí então, tem um contraste muito legal que tu a princípio tu tá vendo aquilo ali, não, eles vão roubar galinha, então, nossa, são uns Zé Ninguém, são uns. E aí no meio daquele processo de estar correndo com uma galinha, tu tem um tiro na cabeça que despedaça a cabeça e esse choque, assim, que eu acho Aquilo é interessante, que muito vai brutal, construindo. né? É muito brutal. E do nada, assim, o grupo se desfaz porque eles roubam um ao outro. E na cena seguinte,
você vai ter gente ali que está enforcada. Então, ele tem esse choque, essa antítese que O toda hora filme vai fica batendo nisso. brincando, fica brincando com essa linha entre um pouco de comédia, às vezes, né? Até a própria trilha sonora tem horas que ela é o próprio compositor que executa, né? Então tem horas que fica um ritmo assim jocoso, né? Uma coisa meio brincalhona, e aí vem um tiro na cabeça explodindo os miolos, ou vem uma coisa assim séria, pesada. Então você vê que é, não é uma aventurinha divertida, né? O que eles estão fazendo ali. Pô, mas você prometeu, fala um pouco mais desse do bebê aí, que não é a Brigitte Bardot, é o Barry Brown. Barry Brown, o Bogdanovich dizia que o Barry Brown era o único ator que ele conhecia que tinha lido um livro. Pra ter uma ideia de como é que era Nível dele. esse cara, ele é o protagonista do filme, né? E ele começa a protagonizar filmes ali também no começo dos anos 70. Ele faz esse Sem Lei, Sem Esperança, do Philip Kaufman também. Ele vai trabalhar com o Bogdanovich e a Sybil Shepherd no Daisy Miller. Vai fazer algumas produções a mais ali também. Só que esse cara ele vai ter um fim trágico, que ele vai cometer suicídio lá em 78. E é mais 27 trágico anos, ainda. né? Tá Entrou naquele no hall clube dos dos 27, né? 27, é. É dos cantores, normalmente são cantores, né? Mas a gente coloca aí o Brown também, e é uma coisa mais trágica, porque ele já vinha de uma situação familiar muito, muito problemática, a mãe dele era muito problemática, o irmão dele, ele é escritor e ele disse que o irmão dele disse que escapou disso porque o James Brown, né? Porque ele acabou morando com o pai, não com a mãe, que a mãe era bipolar, era viciada, etc e tal. A irmã do Brown, do Barry Brown, 9 anos depois, também vai cometer suicídio. E ele era um dos atores promissores desse período, dessa época, era um cara muito elevado em termos de intelectual, só que também era um cara que também, assim como a mãe dele, tinha problemas de ser bipolar, tinha problemas de vício com drogas, etc e tal. O Bogdanovich diz que, inclusive tem um livro, né, contado pelo próprio James, que é o irmão dele, chama Os Diários de Los Angeles, que ele fala toda a tragédia da família. Para ter uma ideia de como é que esse cara era, ele era muito depressivo. O Bogdanovich disse que nos sets do Daisy Miller, ele diariamente tinha um passatempo que era ler os obituários, obcecado por encontrar detalhes da morte de atores pouco conhecidos, que era um dos passatempos dele no set do Daisy Miller, era esse. Então era um cara que tinha Era muito meio. potencial Ele e era meio acabou aquele garoto do caindo. Ensina-me a Viver. E eu acho que é uma boa, uma boa comparação. Tu pensar na maneira como ele era. Ele acaba não fazendo muitos filmes famosos, reconhecidos hoje. Esse é um filme que não é muito reconhecido. O Sem Lei, Sem Esperança é um western muito esquecido. O próprio Daisy Miller foi um fracasso. Entre os filmes do Bogdanovich, pouca gente lembra. E é um cara que passou para a história, foi esquecido, né? Então, quando você mergulha naquele tempo nesses filmes, você acaba topando com a história dele. Eu não sabia do suicídio dele, fui saber do suicídio, de toda a história da família dele, quando eu comecei a ler mais para falar sobre o filme. Mas é uma história trágica, mais uma entre tantas ali, né? Ele tá no Bravíssimo Piranha, lembra? Tá, foi um dos últimos, ou o último filme que ele fez. 78. 78. Já mais velho. Uhum. Mas o E é, e é Drew Dixon. Drew Dixon. E é um filme, e outra coisa que eu não. E aí vem o lado legal desses episódios, que mais de um texto liga o filme com uma crença americana que eles chamam de o mito de Horatio Alger. Alger. Horatio Alger, ele era um escritor que ele se notabilizou, se popularizou com um plot muito básico. É o menino pobre, né, que vence na vida e se torna rico quando ele fica mais velho. Ele começou a fazer sucessos, isso em É o 1860, self-made man, 1850. né? Aquela crença É, do você consegue mesmo sendo pobre progredir baixar a e cabeça e alcançar. trabalhar, você vai chegar lá, né? Você vai chegar lá, vai ficar rico, aquele sonho americano, né? Só que esse cara, ele passou a escrever só isso. E com o passar do tempo ele passou a perder público, etc e tal. E aí um dos editores dele disse, olha, tu tem que mudar o enfoque. A gente tem que tentar buscar outras coisas, outras inspirações. Ele viaja para o oeste. E a partir de 1870,
Ele viaja para o Oeste, ele conhece como é que é a vida no Oeste ali, ele faz uma viagem, e aí ele passa a escrever sobre jovens que vão para o Oeste buscando a riqueza e alcançam a riqueza trabalhando muito e prosperando. Quer dizer, ele não muda nada das tramas dele, só muda o enfoque de onde está acontecendo, passando para a questão Muda o do pano de Oeste. fundo, né? Muda o pano de fundo. E é basicamente esse mito É uma que propaganda o filme acaba enganosa, né? desconstruindo. O filme desconstrói totalmente essa propaganda enganosa aí, pegando essa questão dos aventureiros, a Terra da Fortuna, que eles vão conseguir, e usa para isso eu acho muito legal. Não é um grupo de homens, é um grupo de moleques que ainda tem esse sonho de conseguir, acham que vão ser grande coisa ali, e aos poucos eles vão se despedaçando à medida que a gente vai acompanhando. E isso numa fotografia, o Fred falou ali das internas, o Gordon Willis, mas tem várias cenas em que ele faz aquelas tomadas mais amplas, mais abertas, em que ele isola esses personagens no nada total do Ash, que é uma coisa muito bonita, uma coisa muito linda. A maneira como a gente vai tendo esses personagens, que eram vários, e tem uma cena muito legal que estão todos eles atirando, né, tentando matar o coelho ali. Essa cena do coelho, inclusive, é a cena que mostra que eles são um bando de moleque, né? A gente não vê o coelho sendo aberto ali pelo personagem do Jeff Bridges, a gente só ouve, a gente vê os rostos deles meio que apavorados com o que eles estão vendo na frente deles, né? Um nojo. Mas essa fotografia do Gordon Willis, ela vai acentuar essa melancolia também. O Willis dizia que ele teve, com o Benton, ele teve uma relação um pouco de amor e ódio ali, porque ele dizia que era um faroeste de cenas estáticas, e realmente, não tem grandes movimentos de câmera, você tem muito mais o trabalho de enquadramento, mas ele dizia que o Bento não conseguia pensar rápido o suficiente para ir além do que o roteiro dizia, e que ele muitas vezes tinha que acabar completando aquilo ali com as sugestões de como podia enquadrar isso, mas pensar que é o primeiro filme do Bento, né? Depois o Bento vai fazer o Kramer versus Kramer, vai fazer o Lugar no Coração, ele vai fazer o Indomável, então ele vai premiar, ou vários atores vão trabalhar com ele, vão receber indicações ao Oscar, um cara que tinha um talento muito grande com a direção de atores, o próprio Jeff Bridges vai voltar a filmar com ele lá nos anos 90, e faleceu ano passado, né? É um cara que faleceu, eu não me recordava que ele tinha falecido. Tal como o Ted Kotcheff, inclusive. Outro elo entre filmes do... Faleceram no ano passado. O Ted Kotcheff em 25 também. E é um filme que também eu acho que ele merece uma remasterização, um trabalho de relançamento, porque ele não tem grandes... Tu percebe que é a imagem que a gente tem, que eu consigo, é uma imagem granulada, é uma imagem que remete muito à fotografia do Gordon Willis, mas que ainda carece de um trabalho de reaproximação, relançamento. É um filme muito pouco conhecido. E é um filme que, só como curiosidade, serviu de inspiração para uma banda, né? Uma banda de rock chamada Bad Company. Os caras tiraram o nome do cartaz. Eles nem viram o filme, né? Eles viram um cartaz, gostaram e... O cartaz tinha aquele monte de moleques dando aquela ideia de gente isolados, né? E sem ver o filme, os caras... Eu li sobre isso também. Interessante, né? O Rogers. Mas e aí, vamos seguir? Spoilers? Terminamos? Vamos para os spoilers. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. Então vamos lá, Alexandre. Primeiro, seu filme. No teu filme tem Madonna caçada do céu. no teu filme tem caçada de canguru, no filme do Fábio tem caçada de coelho, e no meu filme tem caçada humana, de certa forma, no final, porque diferenciando-se do livro, né, do Romance do Calado, em que, bom, para começo de conversa, no romance tem o roubo da Madonna, que acontece numa época passada, a narrativa principal, 14 anos antes, né, e eles se casam, Delfino se casa com a Marta, eles têm 6 filhos, não se fala em filho no filme, né? Uma coisa que ficou só no livro mesmo. E aí ele passa todo esse período convivendo com uma extrema culpa pelo que ele fez, né? Ele precisava disso porque ele queria muito casar com ela, tá? Não tinha grana para convencer o pai dela a deixar casar com ele. Era um sujeito, né, do interior, vende cinzeiro de pedra-sabão, vende esculturinha de pedra-sabão. Que futuro ele pode dar para minha filha? Precisa, né, mostrar que tem capacidade
sustentar uma família, então por isso ele entrou nessa, aceitar aquela proposta lá 14 anos atrás, teve essa família, tudo, mas ele passa sempre. O livro trabalha muito melhor a questão da culpa que ele sente por esse período todo, né? E o que acontece 14 anos depois é que o tal do Vila Nova volta lá para encomendar um roubo de uma outra peça que não tem mais nada a ver com a Madonna, que seria uma estátua de, se não me engano, Judas, São Judas, enfim. Não tem nada a ver. O filme, eu acho até que nesse ponto foca mais na questão da Madonna, e aí eleva até um nível de Falcão Maltês, ali uma relíquia que é durante todo o arco da história é o foco, né? Que teria sido, na verdade, roubada no ano anterior, 8 meses ou 10 meses antes apenas. A diferença, uma que não era uma cópia, e agora então eles querem que ele roube a cópia. Mas o fato é que, diferente no livro, ele consegue reverter a situação e ter que lidar apenas com a questão da culpa dele, né? E aí ele vai se confessar muito a contragosto, e o padre é que determina para ele, o padre que no filme é feito pelo Jofre Soares, um ator até que eu gosto, mas que eu acho que nesse filme ele tá, sei lá, não me agradou, achei ele estranho, meio travado assim. Mas o padre é que dá para ele essa penitência de ter que carregar a cruz e tal. E ele vai muito a contragosto carregando essa cruz como penitência, e depois, no final, a mulher dele, que já tinha até ido embora, abandonado ele, que não aceitava o que ele tinha feito, né? Quando ficou sabendo, e a mulher dele está esperando, quando ele está fazendo essa penitência, e termina tudo bem, eles entrando com a cruz na igreja e tal. Isso no livro. No filme, precisava ter o Leonardo Vilar numa cruz, né? Para ganhar uma segunda palma de ouro. Então eles inventam que a quadrilha vai ter que eliminar ele, né? Naquele momento, mesmo ele conseguindo lá, o Vila Nova, os Zimbinski, conseguindo a estátua verdadeira, eles conseguem esse segundo golpe. Ele até tem essa culpa, se confessa. Não lembro nem se ele chega a se confessar com o padre. Ele próprio vai lá, pega a cruz e começa a fazer a penitência por conta dele, né? E aí sim conta para o padre o que fez. E aí tem aquela cena que acaba realmente ficando muito cinematográfica, vamos dizer assim, para forçar um final impactante dele fazendo uma procissão real, né, carregando a cruz real ali no meio, já no sábado de Aleluia, né, já aconteceu a procissão do Cristo morto no dia anterior, na noite anterior, mas ele no sábado tá andando, a população começa até a zombar dele e tal, e aí acaba que a quadrilha quer também eliminá-lo, então a gente tem aí esse final dele carregando a cruz, depois a cruz sendo fincada, ele subindo ali na cruz e acaba sendo morto mesmo, né, por uma lança que um dos capangas lá acaba enfiando nele. Então é o martírio completo daquele homem, assim, e você até fica meio sem entender. Nós e toda aquela população ali tá vendo aquilo, não sabe nem direito o que está acontecendo, por vamos dizer, um cuidado do grande vilão lá, que era o Zimbinski. Mas o que mais chama atenção nessa cena final é aquele plano famoso ali, né, daquela gangorra que o rei das engenhocas, lá, o Miro Reis, construiu um braço, uma grua em forma de gangorra que permitia ele fazer aquele plano em que a câmera está mostrando a crucificação pela frente, e ela traçou um arco, assim, um semicírculo, até chegar num plongé de cima, né? Exatamente câmera pino, de né? cima. Que era a intenção ali, não sei exatamente qual a origem dessa fissura do Coimbra. Ele queria, porque queria reproduzir a pintura do Dalí lá dos anos 50, que era o Cristo de São João da Cruz, né? Que mostra exatamente no mesmo ângulo que é o plano final do filme, né? Que é o cara na cruz. Acho que quem quiser pesquisar aí na internet, ou muitas pessoas talvez tenham essa imagem na cabeça da crucificação mostrada exatamente de cima, né? Com o corpo assim até um pouco descolado da cruz, pendendo assim para frente, né? Do corpo do Cristo, que é como a gente vê o Leonardo Vilar no final. E é interessante, porque aí você vê o plano de cima, você vê lá embaixo a personagem da Leila Diniz vestida a caráter, né? Vestida de
de santa aos pés da cruz e tal. Então tem esse finalzinho impactante. Não deu certo, ele não ganhou a segunda Palma de Ouro. A gente já viu o que, que aconteceu, né? O banimento do filme, o esquecimento do filme. E, mas eu acho que vale dar uma conferida, assim como eu sugiro aí que deem uma conferida. O Carlos Coimbra, na verdade, se você for falar de qual o filme dele que é mais menos obscuro, que eu acho que é um cara obscuro, terceira prateleira. O filme dele talvez seja mais falado ou conhecido é o Independência ou Morte, que ele vai fazer em 72, que acabou também pelas suas outras razões, não é o caso de traçar aqui, sendo amaldiçoado, porque foi considerado uma encomenda da ditadura, e não foi bem assim, não foi encomenda, foi mais uma tentativa da raposa Oswaldo Massaíne de ganhar dinheiro, né? Então ele percebeu todo aquele oba-oba de 150 anos da independência, conquista do Tri no México, aquela coisa. Então ele sabia que tinha espaço para fazer um filme sobre a independência. E aí, depois do filme pronto, o governo, se não me engano, Médici, na época, através até do ministro lá, o Jarbas Passarinho, na época, que teve uma exibição em que ele compareceu, viu o filme e falou, pô, esse filme tem que ser usado, né, tal. Enfim, mas por conta disso, eu acho que é o filme mais se lembra, mas a série de filmes dele, vamos dizer, quadrilogia dele de filmes do Cangaço, eu acho bem interessante, assim, apesar de todos eles merecerem restaurações. E A Madonna de Cedo, acho que também é um filme que vale a pena ser visto, ainda que tenha todas essas limitações que a gente falou. A partir da devolução da Santa ali, o filme para mim atinge um outro patamar, né, um outro nível de tensão, por mais que eu não goste desse final mesmo ali. Eu acho que o grande problema para mim do filme ali é o personagem central do Vilar, porque toda aquela guinada dele para mim é muito pouco convincente. Ele é um personagem ambiguamente, moralmente, a ambiguidade moral dele não funciona para mim. Não, ele não passa E muito essa questão não da culpa, de passa. estar sendo um homem consumido pela culpa, né? Talvez até um pouco por conta dos diálogos, que são aquela coisa mais maniqueísta, né? O próprio Anselmo, eu acho que é um personagem que para mim também não convence muito, aquele malandro que fica falando nos ouvidos. Eu não sei se a interpretação dele, eu acho que tu matou um pouquinho ali, que talvez seja a questão da maneira como os diálogos foram traduzidos e colocados ali, que é uma coisa muito mais mecânica e pouco natural. Mas é isso, tecnicamente é um filme que me surpreendeu demais. Demais. O trabalho técnico de encenação dele, para mim, é uma coisa muito boa mesmo. É isso. Entrego ao Beleza. Fred. Vamos lá então. E ele Waking sai, Fire. ele sai daquele inferno, afinal? Pois é. Então, pouco antes de tentar sair do inferno, né, a gente tem uma cena que aí tem relação com a historinha do Martin Scorsese, né? Tem uma cena mais pro final do filme onde eles atingem um nível tal de alcoolismo, de álcool no sangue, que o personagem do o John Grant vai para a casa do Doc Tydon, que é o personagem do Donald Pleasence, né? E ali tem uma certa insinuação que aconteceu alguma coisa, né? Entre os dois ali. E quando o Kotcheff estava exibindo esse filme, eu não sei aonde, não sei se foi em Cannes mesmo, ele conta essa história que tinha uma pessoa atrás dele que estava meio que dialogando com o filme, falando, não, e ele vai até o final, caraca, ele vai, cara, vai rolar, não sei o quê, e a pessoa não parava de falar, né? E o Kotcheff ficou interessado naquilo, perguntou lá para um cara da United Artists, falou, quem é aquele rapaz ali que ele passou o filme todo meio que conversando com o filme, tá bem interessante o filme e tal. Aí esse cara da United Arts falou, esse aí é um jovem diretor, o nome dele é Martin Scorsese, né? Isso foi em 71. Isso, como o Fábio falou, marcou demais o Scorsese, e em 2009, quando o filme foi declarado um clássico de Cannes,
o chefe do departamento que decidia essas coisas era o Scorsese. E o Scorsese proporcionou ao Waking Fright uma coisa que antes só o Aventura do Uma Antonioni tinha aventura. conseguido, né? Sim. E é o filme ser reprisado em Cannes, né? Num festival, eles repassaram o filme. E acho que é ali que o filme voltou a ter vida, né? Porque, como a gente já Sim. contou aqui, o Fábio falou, esse filme quase morreu, né? A gente não teria visto esse filme, não teria Dicas Triplas com Waking Fright, né? Apesar, eu acho que até a gente nem comentou, né? Ele foi indicado ao Grand Prix, que era como se dava o nome lá em 71, em Cannes. Ah, sim, em Cannes, né? Mas não levou, mas foi legal ali para o Kotcheff ir para o festival e tal, né? Foi um sonho realizado por ele. Mas depois dessa cena, tentando escapar daquela cidade, voltar para sair dali, né? Ele queria ir para Sydney, né? Ele queria ir pra Encontrar a Sydney, namorada. né? Isso. Ele pega uma carona e, por um erro de comunicação, ele acha que o cara está indo para Sydney e o cara depois leva ele para Yaba, leva ele de volta. Né? To the Yaba. Ele volta para Yaba e aí ele fala, pô, mas você falou que ia para Sydney. Ele falou, não, você falou city. Yaba is a city, isn't it? Então você está numa cidade. Agradeça aí que você está na cidade. Ele volta para Yaba, ele recebe o rifle dele de volta, ele vai para a casa do doutor lá, tá vazia a casa, ele tenta um suicídio, desesperado, né, por ter voltado para Yaba, e aí, né, o pesadelo ali se concretizando ali. E aí ele acorda numa cama de hospital, ele acaba voltando para Tibunda, né, que é a cidade onde ele mora e dá aula e tal. E tem uma frase muito interessante que eu acho que resume essa questão dúbia do personagem dele, que alguém pergunta para ele lá, o cara do bar, lá do hotel, sei lá, pergunta para ele, e aí, como é que foram o seu feriado, né? Como é que foram suas férias? E ele fala, foram as melhores que eu já tive. Né? Depois de tudo aquilo que a gente vê ele passar, ele fala aquilo, você não, sei lá, você não sabe se ele está sendo meio irônico, se realmente ele, né? Ele cresceu como ser humano ali, ele descobriu facetas da personalidade dele que ele não conhecia, provavelmente. Sim. Vamos perceber que ele só consegue começar a ir embora de Yaba quando ele diz não para um cara convidando ele para beber. Isso é bem representativo, né? E ele briga com ele, o cara briga com ele, sai gritando na rua, sai... É o cara que dá carona pra ele, né? Que ele fala. Não é o cara que dá carona? É um dos caras que dá uma carona lá pra ele. É o outro, né? Mas dá uma de carro pra ele e fala: vamos beber, não sei o quê. Aí ele fala: não quero. Como assim? Pô, eu te carreguei 80 quilômetros aqui, tu não quer nem beber comigo? Você não quer beber comigo? Eu, porra, qual o problema? Aí o John Grant, né, fala pra esse cara: porra, qual o problema de vocês, cara? A gente pode bater em vocês, sai na porrada, pode pegar estuprar suas mulheres, pegar suas filhas, mas se dizer não para bebida, dá merda. Aí vocês querem brigar, vocês se ofendem. Aí o cara um cara engraçado, ele fala assim, you're mad. Né? O cara fala com aquele sotaque australiano. You're mad. Agora, deixa eu falar acrescentar uma informação. Eu até indiquei a vocês, não sei se vocês tiveram tempo de ver, mas eu assisti a refilmagem, que é de 2017, que foi feito lançado como... Tive essa coragem. Foi lançado como uma minissérie em 2 partes ali, dá mais ou menos umas 2h30. Assim, não é um filme ruim, não é ruim, a produção é boa, assim, de boa qualidade, mas muda o que talvez seja o mais importante, muda para pior. O que talvez seja mais importante, que Yaba e o Outback e aquele mundo são assim, porque são assim. Não tem uma maldade inerente, não tem uma quadrilha por trás. E nessa refilmagem, sim. Ele começa a se ferrar e daí a pouco
pontos vão sendo ligados, que isso tudo era parte de um plano, porque ele se envolve com pessoas que são de uma quadrilha que Tira totalmente do contexto, né? tira, entendeu? Tem uma razão concreta que justifica aquela maldade na qual ele está preso. Querendo passar pano, né? Não, Mas é que assim, é essa naturalidade desse filme original que meio que defenestrou ele ali na Austrália, né? Porque eles ficaram furiosos com isso, né? É. Então, aquele mundo tem isso, tem o jogo, tudo igualzinho, mas especificamente ele passa a ser um alvo porque ele topa com pessoas que são ligadas lá a uns traficantes igual lá no Breaking Bad, lá a metanfetamina, né? Eles produzem aquilo no fundo de quintal e tal, então ele meio que descobre aquilo sem querer e acaba virando um alvo deles. Por isso os caras meio tentam desnecessária matar ele mesmo, né? essa virada, né? Tem aborígenes nessa refilmagem? Não, não lembro. Não, é porque aí seria uma outra. Porque uma das coisas legais do Weekend Friday é que você só vê um aborígene no filme inteiro, né? Que é aquele que tá no trem, que ele observa lá a paisagem, com aquela tristeza, É tipo assim, verdade, que os é brancos verdade. tomaram conta, que é essa coisa da Austrália branca, que é toda maluca que a gente tá vendo ali, que gerou tanta crítica também. É um pesadelo de homem branco, aquilo ali, né? E esse Mas, negócio de cinema australiano, o Renascimento, eu até fui pesquisar, porque pô, eu não sou conhecedor de cinema australiano, não sei se algum de vocês é. Tá, quando você fala Renascimento, é que já teve uma grande fase em algum momento, e quando foi, que eu não sei. Aí eu fui ver, pô, até uns anos 20 ali, né, que teve um bom momento de produção e ficou basicamente dos anos 30 aos anos 60 na pior, né? Produção meio precária. Volta aí, mas é uma na época de década de cinema 70 mudo, e assim. 80 tem, tem Tem, bons aí filmes aí, né? a gente vai ter o Bruce Beresford, o Philip Noyce, o Peter Weir, E, Nicholas Você já Ray, falou do Hero aqui uma vez, não foi? A Testemunha, mas é um filme americano dele. Bom, é mas a americano aí gente de falou 85. a do gente falou de Piquenique, né? Piquenique também, eu acho que Piquenique na foi Montanha indicação num Misteriosa. Dicas Triplas, né? Eu acho que foi minha, É, inclusive. Eu gosto muito desse filme. pode O ser. The Last Wave também dele é muito bom, também tá nessa Agora, fase aí, né? Isso eu não... Não produção australiana, mas produção envolvendo a Austrália, é lembrar também do Under Capricorn, do Hitchcock, né? Filme de 49, péssimo título brasileiro de Sob o Signo de Capricórnio, né? Capricórnio vira signo e não mais o trópico, né? Porque lá era referente à geografia, né? Mas o que que eu tenho a ver com isso? Eu sou de janeiro. E aí tinha também, de certa forma, essa coisa do embate, né? Porque chega a personagem da Ingrid Bergman, que eu acho que é uma britânica, e é assolada por alguns choques culturais. A gente não esquece a cena que ela vê aquele negócio da cabeça reduzida lá dos aborígenes na cama, lá os caras deixam lá para assustar ela. Então é aquela coisa da cultura, né? Da aborígenes ainda É. que eles querem de alguma maneira fingir que não existe, né? Por isso que o filme foi Essa foi o Waiting for. uma das, falou Hitchcock aí, uma das justificativas do pessoal ter mudado eles disseram, né, que mudaram para Outback, foi porque Waking Fright eles disseram que era um título muito Hitchcockiano. Aí o Kotcher falou, tá, mas qual o problema? Né? Não pode ser um título Hitchcockiano, não é bom isso? Seria Mas os ótimo. distribuidores acharam que não. Vamos seguir aí para encerrar o último Vamos lá. aí, ó. Uma Vamos companhia. encerrar. Para quem lembra de. Bom, a gente está falando que o filme que a fuga do personagem aí tem toda a relação com aquela fuga do Vietnã, né? E aí a gente tem essa trajetória final dos personagens, que é meio que uma aceitação desse personagem do Brown quanto ao destino dele. O que vai acontecendo? Ele vai aos poucos se assumindo dentro daquele espaço a ponto de ele subverter a própria lei. Um cara que é totalmente ligado com a lei, não queria todo letrado, fugia do exército, mas ele tinha a questão do respeito, não queria assaltar banco nenhum, etc e tal. Ele chega ao ponto de, para tentar alcançar a vingança dele contra o Jake, que é um cara que passa a perna nele 2 vezes, de ajudar o Jake a fugir da forca, só para poder ele mesmo conseguir a vingança dele. Mas aí que vem a questão de que ele acaba assumindo
um espaço ali, aí tem toda uma frase ali que eles resolvem assaltar um banco juntos, né? Então ele deixa de lado tudo aquilo que ele tinha em relação às expectativas de vida dele, se assumindo como um personagem daquele meio, o ambiente meio que toma conta dele ali, ele aos poucos vai ter que aprender a sobreviver ali. Mais ou menos como seria um jovem indo para a guerra, uma vez que você está na guerra, ou você mata ou você morre. E é muito legal que eles retomam aquela ideia da Jane Eyre, né? Porque o Jeff Bridges pergunta, aí o final do Jane Eyre, como é que foi? Foi bem, eles entram no banco para assaltar e a gente tem um diálogo com outro filme, só que em outro sentido, que é o Butch Cassidy, que no final do Butch Cassidy a gente tem os personagens congelando. E aqui a gente vai ter os dois entrando no banco com arma em punho e aí visualizando eles em plano médio e tudo congela. Só que tem uma diferença, quando a gente vê o Butch Cassidy, a gente sabe que é um personagem histórico que morre, então todo aquele contexto do George Roy Hill é dele congelar a imagem, é meio que para eternizar aquele personagem, sabendo o que vai acontecer com ele depois. Aqui não. Aqui ele tem a ideia de deixar um destino incerto e em aberto. A gente não sabe o que vai acontecer com aqueles personagens. Só que, de certa maneira, ele acaba sucumbindo àquele meio e ele acaba entrando no jogo. A única maneira que ele tem de sobreviver ali é entrando no jogo e fica a incerteza. Assim como fica a incerteza para qualquer um que fosse para a guerra naquele tempo, se sobreviveria ou não, mas teria que assumir o lugar deles. Eu acho muito legal também, só para terminar, Alexandre, o Big Joe. Não, imagina, é que o Big Joe, que é o personagem que eu gosto muito no filme, ele é preso, né? E ele vai pra forca junto ali com o Jake e os outros, só que antes disso ele tá conversando na boa com os caras, parecem velhos amigos, ele resolve tentar sacar a arma e fazer aquelas piruetas com a arma na mão, né? Só que uma coisa meio ridícula que sai ali, ele não consegue, ele larga uma frase que eu acho muito legal, ele diz, a gurizada, parece que eu sou a prostituta mais velha do pedaço, quer dizer, também é aquele tom mais melancólico do cara que tá ali, que tava dando ordem nos outros, mas no fim é um velho fanfarrão que tá ali, que não tem mais espaço ali. Dizem que isso aí era uma frase do Mankiewicz, né? Do Joseph Mankiewicz, que lá Você é a prostituta mais velha do pedaço. Não, aí eu tô aprendendo contigo, não sabia. Eu li isso aí, não sei se é verdade, que era uma brincadeira, tipo uma piada interna, uma alusão que queria se fazer com Mankiewicz. Mas o que eu queria falar era desse suposto final aberto, né? Que assim, na tela é aberto, freeze frame, mas eu acho que assim, tal como lá no Butch Cassidy, em que não é nada aberto, né? Você sabe que estão mortos, né? Praticamente. Aqui você sabe que esses caras, a julgar pela experiência deles, pela perícia que eles demonstraram em assaltos, esses caras não vão durar muito, não. Infelizmente. Mas, ok. E aí tem outro ponto de contato com o Waking Friday, que se eu comentei agora há pouco que a gente não vê os aborígenes no Waking Friday, a gente praticamente não vê os índios aqui. Então tem toda uma desconstrução também do próprio espaço ali onde eles estão. Até para brincar com aquela coisa que eu acho que é o Sims no início, que tá se borrando de medo de índios, né? Eles falam o nome de uma tribo ali que eu nem lembro, uma tribo diferente ali, né? Não, mas isso tem muito a ver com essa revisão mesmo, né? Porque no faroeste clássico, vamos dizer, o grande vilão são os índios, né? O grande medo, o grande inimigo do John Wayne e tal. E aqui você vê, né, o americano é o grande perigo, né? A ganância, os conflitos internos. De uma maneira geral, né? Se você pegar os westerns dessa época, o José Way, os Pat Garrett, né, o Parceiros da Morte, Quando os Homens São Homens, o problema não são os índios, o problema são os brancos que estão ali, né? Os próprios brancos, né? Enfim, 3 filmaços. 3 filmaços, assistam, corram atrás. Muito bom gravar com vocês. Muito bom voltar a gravar e eu vejo que é igual andar de bicicleta, né? A gente depois que está acostumado não esquece. Vai, né? Gravar. Vai. Espero que tenha sido mais um ótimo episódio para vocês que nos escutam. Beleza? Valeu, Fábio. Até a próxima. Valeu, Fábio. Até a próxima. Abraço. Abraço.